Boa noite. Estamos aqui para mais um encontro do nosso grupo de estudos em ecofisiologia e estresse de plantas, o nosso GISP. E hoje à noite nós vamos estudar a nutrifisiologia da cultura do coqueiro com o nosso colega profissional da área, Jamison Moura. Muito bem-vindo, boa noite. E para nós é uma noite muito esperada. Desde que a cultura do coqueiro se interiorizou por vários cantos do Brasil, a gente percebe que a necessidade por melhorar as alternativas de manejo, por fazer com que a cultura seja mais rentável e que também consiga permanecer na área de uma maneira sustentável para o produtor e também em relação ao ambiente, muitas tecnologias ainda precisam ser devidamente conhecidas, e com toda certeza o estudo de hoje à noite é muito esperado. Aliás, muito esperado mesmo. Desde o ano passado, a gente busca essas informações, esse conhecimento a respeito da cultura, e hoje temos a alegria de receber o nosso colega, também membro do GISP, Jamison Moura, e Jamison, não tenha dúvida da nossa imensa satisfação em recebê-lo essa noite. O moderador de hoje vai ser Jonatas Hamver, que já passou as demais informações acerca da nossa equipe, do nosso grupo de estudos, e também vai falar sobre a dinâmica de hoje. E se não fosse ele, essa transmissão não teria iniciado, porque eu não consigo usar o meu computador, tá? Para quem está conosco pela primeira vez, saiba que esse ambiente é absolutamente democrático, descontraído e aberto a debates, perguntas, comentários, contribuições das mais diversas. Então, se acolhidos e tenham todos uma excelente noite de estudos. Obrigado, professora Ana. Novamente reitero, sejam todos bem-vindos. Já temos aqui, geralmente, o nosso público é um público que já frequenta há um certo tempo. Se tem alguém novato, coloca no chat, né, de onde você é, né, geralmente com que cultura você atua, que é muito interessante a gente poder ter esse feedback, ok? Como eu tinha falado anteriormente, caso vocês queiram também indicar algum tema, sintam-se à vontade, vocês podem fazer isso no Instagram ou até mesmo pelo WhatsApp. Né, nutrifisiologia do coqueiro, na verdade, foi um tema que já foi muito pedido, e aí hoje finalmente conseguimos. Inclusive, o Jamison em si, na verdade, foi uma indicação, porque várias pessoas pediram esse encontro com ele. Então, a gente está muito feliz em recebê-lo aqui e poder ter esse encontro. Ok? Como é que vai funcionar? A gente vai iniciar a apresentação do Jamison, e ele falou que, caso vocês tivessem alguma dúvida, queiram colaborar, tenham alguma contribuição, vocês podem fazer essa contribuição falar. Só peço um favor a vocês. Caso a dúvida seja pelo chat, vocês podem colocar que a gente, que é moderador, repassa para o Jamison, ok? De acordo com a palestra dele, de acordo com a apresentação. Caso vocês forem, né, ligar o microfone para falar, só espera um momento de transição do slide, um momento de uma pausa de fala, para não quebrar o raciocínio, ok? Mas, tirando isso, vocês podem, né, falar, podem perguntar, questionar, contribuir, até porque esse é o objetivo aqui do encontro, realmente esse debate, essa troca de conversa, essa troca de experiências, ok? Então, novamente, sejam todos bem-vindos. E aqui é muito importante a gente salientar a importância desse tema aqui. O coqueiro é uma cultura típica de clima tropical e é cultivada em mais de 90 países, em cerca de 90 países. E no Brasil, o cultivo de coco se desenvolve principalmente na extensão, né, litoral, e tem uma grande importância econômica para o Brasil, né? Seja social, né, ou em si econômica. Ela assume uma posição muito importante, né, gerando empregos e renda ao homem do campo. Então, a demanda de coco, na produção de coco, vem crescendo, né, largamente no Brasil, isso graças ao consumo de água de coco. E para que a gente consiga atender essas demandas, é importante a gente compreender como é que funciona, né, essa planta e de que forma a gente pode aumentar o potencial produtivo dela, né, considerando as inúmeras condições edafoclimáticas que acabam influenciando essa cultura. Então, para isso, a gente convida, né, o engenheiro agrônomo, e aqui só um instante, deu um probleminha aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, porque minha tela travou. Eu pensei que minha tela travou aqui. Aí eu pensei que não estava conseguindo me ouvir, mas ok. Então, a gente convidou o engenheiro agrônomo Jamison Moura dos Santos. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Ceará, UFC, pós-graduado em fertilidade do solo e nutrição em plantas, pela UFRP, e fez mestrado em fitotecnia, e atualmente ele atua como consultor na cultura do coqueiro na América do Sul e Central.
atuando nos seguintes segmentos: nutrição e ecofisiologia, fertirrigação e manejo fitotécnico da cultura. Então, novamente, sejam todos bem-vindos. Elson, tira a tua projeção, por favor. Jamison, novamente, a gente fica muito grato pela sua participação. Se possível, já pode compartilhar a tela. Sinta-se à vontade. Ok? E aí eu reitero, quem não tiver fazendo perguntas ou querendo fazer alguma fala, por favor, se possível, deixe as câmeras desligadas. Os encontros, eles são gravados e posteriormente vai para o YouTube. Eu sei que a maioria de vocês, às vezes, chega do campo, chega do trabalho, quer ter um momento de descanso, e aí não seria interessante vocês aparecerem no momento de descanso de vocês lá no YouTube, ok? Então, deixe as câmeras desligadas, microfones as mesmas coisas, porque pode dar situação de microfonia. Então, tirando isso, sintam-se à vontade, ok? Jamison? Beleza. Obrigado aí. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá bom aí o som? Sim, Sim, muito Jamison. bem. Beleza. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? De poder estar aqui hoje falando um pouco sobre coco, né? Que é uma cultura que eu trabalho, né? Eu vivo de coco, né? Coco para mim é tudo, né? E como vocês já bem falaram, é uma cultura que tem um potencial econômico muito grande, né? Apesar do Brasil ter uma área de coco a nível mundial muito pequena, né? Que 60% do coco do mundo hoje está concentrado na Indonésia e nas Filipinas, sabe? E assim, tá basicamente em dois países, né? É basicamente Ásia, coco no Brasil, ou coco no mundo, né? Mas assim, no Brasil o coco tem um peso muito grande econômico, sabe? E gera muito emprego. E é como foi dito, né, que a gente sempre tenta buscar o melhor manejo, né, de coco, né, que o coco de 20 anos para cá, a parte fitotécnica, né, que a parte de manejo mudou bastante, né. Hoje eu tenho a oportunidade de rodar tanto o Brasil como a América Central e a gente vê muita coisa diferente, né. Toda semana tem um lugar diferente, então toda semana você vê uma coisa nova, você vê a mesma planta submetida a várias condições de clima, de manejo, né, várias genéticas. E eu vou tentar falar um pouco hoje para vocês aqui sobre essa questão de nutrição com fisiologia, né? Eu vou, assim, a parte de coco, a parte de publicação em altas produtividades é um pouco escassa, tá? Eu não sei se vocês chegaram a pesquisar aí, o pessoal do grupo, que é o que organiza, né? Vocês viram que os trabalhos de coco são um pouco antigos, né? Não tem muita coisa publicada recente. Então, assim, acaba que muita coisa que a gente sabe, a gente aprende, tipo assim, como a gente dá consultoria em empresa particular, a gente tem muito dados, né, privado, né, que não está publicado, né. Então, assim, a gente tem muita informação que pode ser contribuída, que eu posso estar, tipo assim, não vou falar que eu estou repassando, né, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas coisas, né, que a gente trabalha de manejo, que, por exemplo, o coco, há 20 anos atrás, quando se falava em produzir no ano 200 frutos por planta, você era tido como louco, né. E hoje a gente já em algumas áreas consegue mais de 400 frutos, sabe? Então, assim, é uma evolução muito grande e o coco hoje, o custo de produção está muito alto e o preço de mercado está se mantendo o mesmo. Assim, teve um aumento, mas acaba que o custo de produção ficou muito caro. Então, assim, quanto mais eu conseguir produzir, mais eu vou conseguir me manter no mercado, né? E é uma cultura tida por muitos como uma cultura de extrativismo, certo? Hoje, muito no Brasil hoje, tem muita área de coco extrativista, tá? Principalmente coco gigante. O pessoal não faz nada, é só o que Deus ajuda, né? E colhe no final do ano e produz, né? Tem uma área muito grande. O Brasil hoje tem de coco aproximadamente aí 230 mil hectares, certo? De coco hoje. Basicamente a região Nordeste e Centro-Oeste, Centro-Oeste não, Sudeste, né? Espírito Santo. É a região que ele, norte do Espírito Santo tem muito coco, sul da Bahia e o Nordeste todo. O Pará também tem área e tem área em todo o Brasil, né? Mas as regiões que mais produzem são essas, Nordeste e o Sudeste, né? E o pessoal do Centro-Oeste está começando a plantar coco, né? Também. Inclusive amanhã eu estou indo para Tocantins, certo? Estou indo para lá que o pessoal também tá começando a plantar coco. Então, assim, sem mais aqui falar muito, né? Eu vou começar aqui a apresentação. Vocês estão vendo bem aí? Sim, James. Pronto, então eu vou falar um pouco sobre nutrição e adubação do coco, só que eu vou tentar aplicar a fisiologia, né? É uma cultura que... Deixa só que eu desativar a minha câmera só para evitar de travar.
Aproveito, É uma cultura que Jamerson, e peço também pode falar. ao IDB e os outros que deixem a câmera fechada, por favor. Fica melhor a Certo. transmissão, tá? Aí, pessoal, qualquer contribuição que vocês quiserem fazer, a hora que quiser falar, pode interromper, tá? Que esse grupo aqui, para mim, é um prazer muito grande estar podendo palestrar aqui. É um grupo que a gente aprende muito. Eu, sempre que eu posso, eu tô aqui, né, nos encontros assistindo. Então, assim, é muita informação valiosa, né? Que muita coisa que está aqui, a gente não encontra em livro, né? Que é muita coisa de... vocês convidam muito consultores para cá, o pessoal tem muita experiência prática, né? Que acaba que, apesar de ser em outras culturas, serve também para o que a gente trabalha, né? E assim, eu não sei o que, assim, se vocês já viram alguma cultura igual o coqueiro no grupo aqui de estudo, porque o coqueiro, ele começa a produzir com 2 anos e meio, mais ou menos, um ano não, e ele produz até morrer, entendeu? Ele não tem aquela ideia de, ele vai ter enchimento de fruto, vai ter tal coisa, depois vai ter a colheita. Não, a gente tem sempre todos os estágios fenológicos na planta o tempo todo, entendeu? Então, assim, é uma cultura um pouco, não vou falar complicada, mas é um pouco complexa de manejar, porque você tem todos os meses, todos os estágios fenológicos de fruto na planta, certo? Você tem flor, você tem fruto fecundando, você tem fruto enchendo, você tem fruto colhendo, entendeu? E se for produtor de semente, você vai ter fruto que vai formar semente. Se for produtor de coco seco, vai ter fruto que vai estar enchendo de água, vai ter fruto que vai estar acumulando lipídio, né, para formar gordura, para colher coco seco. Então, assim, é uma cultura diferente das iguais, né? Assim, ela é bem, bem distinta. Coco, dendê e açaí, eles têm esse comportamento, né, de produção contínua, certo? Então, assim, deixa eu colocar aqui o ponteiro. Então, assim, basicamente o que, é que a gente trabalha hoje, né? Em coco, né? A gente tem que ter, basicamente, sistema radicular e uma alta área fotossintética, tá? Produtividade vai ser uma consequência, né, de um bom sistema radicular e de uma área alta fotossintética para a gente formar uma máquina produtiva, né? Vocês vão ver que eu vou falar muito de folha em coqueiro, e se vocês... É porque vocês não têm tanto contato com a cultura, né? Mas se vocês for verem, assim, as principais diferenças das áreas que produzem muito para as áreas que produzem pouco, uma das principais diferenças é a área foliar, tá? O número de folha viva por planta, tá? Isso é um dos parâmetros que a gente trabalha bastante, que inclusive lá na frente eu vou falar um pouco de consumo de reserva, né? Vocês vão entender isso aí um pouco melhor, certo? Porque, assim, de 20 anos para cá, uma coisa que evoluiu muito em coqueiro também foi a área foliar, né? Pra vocês terem ideia, a gente tinha há 20 anos atrás em coqueiro 28 folhas, né? Que até os livros que vocês forem ler de coqueiro aí, relata que um anão tem 30 folhas, né? E assim, hoje já existe casos aí de planta com 45, 46, 47 folhas, entendeu? Então, assim, é um aumento de área foliar muito expressivo, né? E assim, os principais fatores, né, que afetam o desenvolvimento da cultura são esses aqui que eu estou listando, certo? São os básicos, né? Como é uma planta de clima tropical, então, assim, ela não tolera frio, né? É uma planta, como vocês falaram no início, é uma planta tropical, né? Ela não tolera frio, né? Então, assim, temperatura mínima de ar abaixo de 15 graus, certo? Afeta totalmente o crescimento da planta em desenvolvimento, né? Um estado do Brasil que tem muito problema com isso é o Espírito Santo, tá? Lá tem épocas do ano aí que faz 12, 13 graus aí, em junho, julho, e você sempre vai ver inflorescência perdida 100%, né? Porque é justamente essa condição de clima muito ruim, tá? A questão da temperatura mínima. O ideal é 27 graus com amplitude térmica de 2 a 7 graus, tá? Isso aqui é o que ela tolera, né? Mas assim, hoje, por exemplo, semana passada eu estava no Rio Grande do Norte, lá eu peguei 40 graus, 41 graus, entendeu? Então, assim, não é tanto tão limitante altas temperaturas tendo um manejo bom, entendeu? É limitante baixas temperaturas. Outro fator que afeta muito o coqueiro é a umidade do ar muito alta, tá? Questão de doença, e é uma planta que transpira muito, ela depende muito do fluxo transpiratório, né? Como todas as outras plantas, mas o coqueiro ele tem um problema muito grande com isso. Essa umidade do ar está muito alta. É muito comum você ver deficiência de vários nutrientes temporários em coqueiro, tá? Tipo assim, no período chuvoso, eu vou mostrar isso mais na frente. Geralmente no período chuvoso você tem muita deficiência de cálcio e boro em coqueiro, certo? Porque a planta reduz muito o fluxo transpiratório, ela não consegue puxar, entendeu? Acaba que ela tem uma deficiência temporária daquele nutriente, né?
Outra coisa muito importante, questão de chuva, né? Água. O coqueiro, ele exige, pelo menos, no mínimo, 2.000 milímetros ao ano, certo? Para ter um desenvolvimento legal, entendeu? Hoje a gente trabalha aqui com 2.600, mais ou menos, que seria um valor ideal, para não ter déficit hídrico, tá? Mas, assim, o mínimo para a planta produzir é isso aqui. Só que essa condição de precipitação depende muito da região também, tipo de solo, né? Se for um solo que armazena mais água e tal, você consegue ter um manejo melhor. Outra coisa, é uma planta que ela é exigente em luz, tá? A radiação solar mínima é 2.000 horas ano, tá? Abaixo disso aqui já fica ruim, tá? Por isso que no Rio Grande do Sul vocês não vão ver tanto coco, tá? Questão climática também e questão também de luminosidade, né? Outra coisa que afeta muito a cultura, é uma planta muito sensível, é vento, tá, pessoal? Vento induz muito déficit hídrico, tá? Muito, coqueiro. E principalmente aqui, eu sou de Fortaleza, eu moro aqui no Ceará, né? E aqui o Ceará em agosto, e a gente vê muito, às vezes a gente está com a irrigação boa, mas como a gente sabe que a taxa transpiratória às vezes excede a taxa de absorção da planta, né? Aí você tem um déficit hídrico induzido, né, por vento. Outro fator também que você tem, que atrapalha muito, é praga e doença, né? Nutrição e o fator que acaba com tudo é a gestão, né? Uma má gestão da fazenda acaba com tudo, né? Então, assim, falando um pouco sobre as bases, né, de alta produtividade que eu falei, é sistema radicular e parte aérea, né? Então, vamos começar a falar de raiz. Uma informação muito importante que vocês têm que saber, que eu queria repassar para vocês, é que o coqueiro, ele não possui pelo absorvente, tá? Diferente de outras culturas, o coqueiro não tem. Ele absorve os nutrientes, principalmente por raiz terciária e quaternária, tá? Isso é um ponto muito importante. E eu não esqueci de falar, o coqueiro é uma monocotiledônea, tá? E assim, o coqueiro também tem outro problema. Quando tem água disponível demais, ele sobe demais o sistema radicular, ele fica muito superficial, sabe? Pra vocês terem ideia, em coqueiro anão aqui, a gente tem 80% do sistema radicular até essa profundidade, 0,6 metros, tá? Então, assim, qualquer estresse hídrico que der na planta, ela vai sentir, entendeu? E falando sobre o sistema radicular, a gente tem que salientar esses nutrientes aqui, né? Boro, magnésio, cálcio, potássio e fósforo, né? Geralmente o pessoal fala muito de crescimento radicular com fósforo, né? Mas esquece de falar de quem transporta carboidrato, né? Magnésio, potássio, né? Cálcio, boro, isso aí é importante falar também, né? Um pouco. E assim, em coco a gente tem usado uma das ferramentas de monitoramento, em outras culturas o pessoal usa Risotron, em coco a gente usa algo similar, né? Para dar uma olhada no sistema radicular. Isso aqui vocês já conhecem, que eu acho que o pessoal de manguiúva deve usar muito aí na região de vocês, né? Para fazer monitoramento do sistema radicular. E é aquela ressalva, né? Sistema radicular saudável, né? A planta esfola um maior volume de solo, consequentemente ela absorve mais nutrientes, né? E assim, só para a gente ter importância de raiz, né? Qual é o peso de raiz no todo do coqueiro, né? A questão de partição de matéria seca. Por exemplo, aqui é uma planta com 77 meses, tá? Esse aqui eu trouxe esse exemplo aqui, é uma tese de doutorado. Foi feita a partição de matéria seca, é um pouco antigo, mas assim, é um dado que tem publicado, né? Então, assim, hoje o sistema radicular, ele contribui com quase uma planta com 5 anos, né? A biomassa de raiz é quase 10% da biomassa total, né? Sendo que a proporção de raiz para folha é perto de 10 para 1, né? Então, a cada 10 partes de biomassa que eu tenho na planta, 10 é folha, 1 é raiz, tá? E assim, falando de raiz, né? Eu vou falar aqui do nutriente que eu gosto muito. Inclusive, eu vi que o Flávio aí está na apresentação também. Recentemente, agora teve o Boron Day, a gente participou do Boron Day, né? Falei um pouco sobre boro em coqueiro. E assim, eu vou falar muito de boro, pessoal, aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Aí, porque eu estou só vendo a apresentação. Só confirma, Sim, por favor. estamos. Pronto. Beleza. Eu vou falar muito de boro em coqueiro, porque é o micronutriente que mais limita hoje o coqueiro no Brasil, tá? É boro, tá? O boro em coqueiro, a gente sempre fala que ele é um micronutriente com macrofunção. É um nutriente que o pessoal segue muito as recomendações que tem publicada e, tipo assim, algumas coisas que tem que ser reatualizadas, entendeu? Porque, assim, a gente está falando de uma planta que tem produção constante, então não tem sentido eu falar da aplicação do nutriente 1 ou 2 vezes no ano, entendeu? Então, assim, muita coisa que vocês vão ver aí em literatura vai ficar um pouco diferente do que eu vou falar aqui, tá? Porque a gente vê que é um nutriente que... Pode falar, professor. Falhou um pouquinho só parte da sua fala aí se você puder repetir um pouco esse último ponto que você estava falando. Mas Tá. antes disso, eu tenho uma curiosidade.
É um aspecto muito interessante esse de você falar da ausência de pelos radiculares na raiz, nas Certo. raízes, e também em relação ao excesso de água como um dos fatores que fazem com que as raízes fiquem muito superficiais. A gente vê muito nas praias, né, o coco da Bahia, aquele coqueiro gigante, mas com raízes muito superficiais, num solo plenamente arenoso. E aí as pessoas levam aquela ideia, entre aspas, do comportamento daquela planta para um cultivo, às vezes até um cultivo doméstico, mas isso a gente vê muito nas áreas de interior mesmo, já bem distante do litoral. Eles entendem, por essa razão, que é melhor colocar sal de cozinha para ajudar a planta a produzir do que fazer uma adubação, né? Entendem? Então, criaram vários mitos. Um deles que a gente vê muito no interior é colocar sal de cozinha como se NaCl fosse fazer esse papel. A outra coisa é usar um prego virgem no estipe do coqueiro. Então, a gente vê uma série de informações assim, Aham. bem mitos, Essa né? questão, Mas sim, que essa questão vão do lá sal, de professor. encontro à sabedoria popular e à ciência, colocam as duas em confronto. Mas, de fato, esse aspecto da ausência de pelo radicular é algo que me interessa saber, porque os mecanismos de absorção são bem diferentes. Se você puder falar um pouquinho sobre como é que as raízes absorvem esses nutrientes, você chamou a atenção num ponto que eu achei também bem bacana, foi esse do excesso de umidade relativa, né? Que compromete muito o fluxo de seiva da planta, e até mesmo aspectos produtivos. Outro aspecto fisiológico bem bacana também que você destacou muito foi a área foliar, e muitas vezes as pessoas fazem a copa dele é espalhada, são muitas palmas espalhadas, fica meio globo. Mas a gente vê muitas vezes um manejo inadequado das folhas, quando ao invés de tirar só o que está embaixo, deixam aquele espanador. Aquilo me deixa absolutamente eu acho muito feio, a planta fica diferente e a gente nota que folhas ativas foram suprimidas. Então, são esses aspectos que eu gostaria que você pontuasse. Um deles, esse do prego e do sal, o outro, da ausência de pelos radiculares, se você puder falar mais um pouco sobre como a planta leva esses nutrientes para dentro, sem os pelos, como é que a epiderme funciona. E o outro, esse da área foliar limitada por um manejo da parte aérea mal feito. Certo, professora, essa questão do sal, né? Vamos começar, são 3 pontos, né? Em 2018, eu tive lá na Tailândia, sabe? Na Ásia, né? Passei um tempinho lá. E lá o pessoal usa muito sal de cozinha como fonte de cloro, entendeu? Lá na frente eu vou mostrar para vocês que cloro é um nutriente que ele tem a proporção quase 1:1 do que é exportado de potássio do coqueiro, entendeu? Então, assim, é uma planta muito exigente em cloro, certo? Então, assim, essa questão do sal de cozinha, o apelo é mais a questão do cloro, né? Não tem nada a ver com sódio, tá? E essa questão do coqueiro estar na beira do mar aí, o coqueiro é uma planta muito sensível à salinidade, tá? Ela é sensível que eu falo assim, que se eu quiser produzir muito, ela não tolera salinidade. Às vezes a gente usa aí CE de 3,5 para ela e ela já começa, você vê que você vê um abortamentozinho, vê outra coisa ou outra. A gente trabalha no máximo com a CE da solução do solo e a CE fertirrigada do coqueiro, 2,5, tá? Que é um coqueiro que ele tolera salinidade, mas ele é muito sensível para alta produtividade, certo? Essa questão do sal, ok. A questão do ferro, professora, é que há muito tempo atrás, aqui no Brasil, muitos cultivos de coqueiro era sensível à deficiência de ferro, né? Às vezes, é por isso que o pessoal fala que para colocar um prego lá na planta, né? Tem essa questão, mas hoje em dia ninguém faz isso mais não, tá? É a questão da absorção, como é que o coqueiro absorve nutrientes. É uma cultura, professor, que, como eu falei, não tem quase nada publicado, e essa parte de anatomia versus fisiologia de absorção não tem quase nada hoje publicado, né? Assim, o que é que a gente tem de experiência, professor? É uma planta que ela é muito agressiva, do que você joga lá no que você coloca no solo, ela puxa muito rápido, entendeu? Então, assim, eu creio que grande parte dos nutrientes aí do coqueiro vá via fluxo de massa. Eu estou falando, eu creio isso porque tem que ser estudado ainda isso, tá? E assim, é uma planta que, se você aplicar, por exemplo, um ácido bórico num período muito quente, ela tem a toxicidade com 2, 3 dias, ela já tem um sintoma, entendeu? Então, assim, esse ponto aí tem que ser muito bem estudado ainda. E essa questão da área foliar,
eu faço uma analogia para o pessoal do coqueiro com pirulito, né? Assim, só para uma coisa besta, mas é tipo o que está aqui o chip do coqueiro, né? O tronco, e está aqui a parte aérea do coqueiro. Quando você olhar para um coqueiro, você tem que imaginar a arquitetura de copa como se fosse um pirulito, né? Você tem que olhar para o chip e olhar as folhas, ela vai ter que estar distribuída em 3 quadrantes, né? Que é esse quadrante apical, esse quadrante mediano e esse quadrante basal, tá? Isso aqui é um ponto que vocês vão ver que é a diferença quando, tipo assim, quando vocês começarem a rodar, se visitar a fazenda de coco, vocês vão ver que é onde vai separar os homens dos meninos, né? É a planta que tem mais folha da planta que tem mais folha. A planta que aguenta mais estresse da planta que aguenta menos estresse, entendeu? Então, assim, essa questão de área foliar, lá na frente eu vou até falar um tópico sobre isso. É uma coisa que o pessoal peca muito nessa questão de arrancar a folha antes do tempo. E às vezes o pessoal corta, né, a folha. Isso aí é um crime que era para ser preso quem faz isso, tá? Corta a folha de coqueiro, porque tudo que a gente faz para produzir folha, o cara vai lá e corta, entendeu? Aí, às vezes, a gente chega numa fazenda, aí conversa com a equipe de colheita, os caras acham ruim porque a gente está brigando com os caras, porque eles estão cortando folha de coqueiro, entendeu? Então, assim, essa questão de folha eu vou falar um pouco mais na frente melhor, tá? Deu para esclarecer Obrigada. mais ou menos assim, Bastante. professor? Obrigada. Tá? Aí só, assim, essa questão de coco, né, pessoal? O que é que eu vou falar tanto de boro? Como eu falei, é um nutriente que limita muito a planta e o boro tem muitas funções na planta, né? O pessoal associa muito a boro à formação de tubo polínico, a questão de florescimento, né? Só que o boro em coqueiro, ele tem uma importância gigante, porque, assim, eu vou mostrar mais adiante, o primeiro sintoma de deficiência de boro em coqueiro, o visual, né, você não consegue ver, tá? Porque o primeiro sintoma se manifesta na raiz. A gente vê logo que a raiz para de emitir, a raiz secundária, ela para de emitir raiz terciária e quaternária, entendeu? É o primeiro sintoma, a gente não consegue ver. Aqui eu descrevi algumas funções do boro na planta, né? Que acho que vocês, de tanto falar de boro aqui, o Flávio deve ter falado muito aí já de boro. Vocês já estão, assim, com nível muito alto, né, em boro, mas eu chamo a atenção do boro em coqueiro muito a questão do nível de auxina, tá? Que é uma planta que não tem nada, isso aí, inclusive, quem quiser mexer com isso, trabalhar com isso, uma planta que não tem nada sobre equilíbrio hormonal, não existe nada publicado sobre o hormônio coqueiro, tá? É uma coisa, inclusive, eu estou colocando para frente algumas ideias para ver se a gente consegue fazer. É uma planta que, fisiologicamente, ela fica ultrapassada, entendeu? Porque a gente evoluiu muito o manejo e a fisiologia não acompanhou, assim, os estudos, né? Tem que ser muita coisa refeita para coqueiro, tá? Muitos estudos que tem publicado hoje, a planta produzia lá 200 cocos, mas será se o comportamento de uma área que produz 200 cocos com 30 folhas é o mesmo comportamento fisiológico de uma área com 42 folhas tirando 400 frutos ao ano, entendeu? Então, assim, isso aí tem que ser refeito. E falando de boro, né, como eu falei, aqui tá bem nítido, aqui uma muda de coqueiro, que ela já tinha sido emitida mais ou menos aqui 12 folhas, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui tinha mais ou menos 12, 13 folhas. Era uma muda com mais ou menos aí 9 meses de idade, 10 meses de idade, e o produtor me relatou que a planta não, essa área que tinha implantado, as plantas não saíam do canto, né? Não cresciam. Só que eu rodei na área e claramente a gente via sintomas de deficiência de boro nas plantas adultas, né? Se a planta adulta sentia que o sistema radicular é maior, imagina a planta nova, né? Então, assim, aqui a gente está vendo a ausência do sistema radicular, ó, muito pouca raiz, né? Certo? Nessa planta. E também a gente tem sintoma de parte aérea, que eu vou mostrar mais na frente, que a ponta do folíolo fica ligado, né? A questão do boro na divisão celular. E o sistema radicular. Vocês estão vendo aqui que uma raiz da planta deficiente, ó, ela tem bem menos raiz terciária e quaternária do que uma planta com boro adequado, certo? Então, assim, isso aqui é muito marcante em coqueiro, porque, assim, o primeiro sintoma você não está vendo, né? Que a raiz parou de crescer, tá? Isso aqui é um negócio que mata muito, porque acaba que o boro é um nutriente que afeta tudo, né? Se eu não tenho raiz terciária e quaternária em coqueiro, que é a raiz que absorve nutriente, automaticamente eu reduzi a absorção de água e reduzir a absorção de nutriente. Então, automaticamente vai reduzir a produção, né? E é um nutriente hoje que mais limita o coqueiro no Brasil, tá? O Saldanha deve estar presente na palestra, se quiser falar alguma coisa, que o Saldanha mexeu bastante tempo com coco, ainda mexe, né? Ele tem também contato com muitas fazendas, se ele quiser relatar alguma coisa, mas é um nutriente que 95% das áreas que você for visitar, pegar, pedir análise foliar, análise de solo, vai estar com deficiência, tá? É boro em coqueiro. Aí, ainda sobre essa questão da importância do boro em coqueiro, só para a gente ter uma ideia, isso aqui é uma dissertação de mestrado que foi feito com coco, né, coqueiro não,
Só para vocês terem ideia a diferença entre o peso, né, de raiz fina, né, com a planta que recebeu boro e a planta que não recebeu boro, tá? A gente tem uma redução aqui de 50% de raízes finas, entendeu? Então, assim, isso aqui é uma pancada muito grande na planta, né? A planta fica meio que limitada. Embora você morra de aplicar lá nitrogênio, cloro, potássio, magnésio, a planta vai ter uma limitação de absorção muito grande, entendeu? É muito dos erros que eu vejo por aí, essa questão que o pessoal não entende um pouco a questão de fitotecnia, manejo, né? E acha que coqueiro é só colocar água e adubo, entendeu? Só que não adianta estar jogando muito adubo, fertilizante numa planta que tem deficiência de boro, que não tem raiz para absorver, entendeu? Então, assim, acaba que limita muito, né? E, inclusive, eu falo bastante, e muitas pessoas também até atendem a demanda que a planta precisa de nutriente, atendem o balanço, mas não atendem o equilíbrio, né? Isso aí também, essa questão de balanço e equilíbrio, é muito bom frisar aqui, que são coisas distintas, tá? Quando eu me refiro a balanço nutricional é uma coisa, quando eu me refiro a equilíbrio nutricional é outra coisa, tá? Balanço nutricional, eu me refiro a aspectos quantitativos, tá? Eu me refiro à quantidade. E quando eu me refiro a equilíbrio nutricional, eu estou me remetendo à questão de qualidade, certo? Eu trabalhei no mestrado com diagnóstico nutricional, né? Com mestre de diagnóstico, então, assim, a gente tem, que trabalha com isso, a gente tem muito sólido na nossa mente essa diferença de balanço para equilíbrio, porque tem métodos de diagnóstico nutricional que trabalham somente o balanço nutricional e tem métodos que trabalham o equilíbrio nutricional e tem métodos que unem as duas coisas. Então, assim, é uma informação válida eu falar essa questão de diferença entre balanço nutricional e equilíbrio nutricional, tá? Isso aí eu estou frisando porque eu vejo o pessoal às vezes confunde, né, esses termos e é importante diferenciar, até quando você for participar de uma banca, de uma defesa, para não ser chamada a atenção, né? E assim, o pessoal do Adiv de Brasil até atende o balanço nutricional do coqueiro, aplica muito fertilizante. Só que o equilíbrio nutricional fica a desejar, né? Só aplica 2 nutrientes, ou aplica NPK, 3, ou então no máximo um boro uma vez no ano, só que a planta não é só isso, né? E continuando o trabalho lá desse rapaz sobre boro, né? Aqui são algumas fotos, quem quiser depois pesquisar, tá aqui a referência, tá? Esse aqui é o título lá da dissertação dele, né? Deficiência e forma de aplicação de boro coqueiro não verde. Aqui a gente vê essa foto aqui, eu acho que está mais nítida, o tamanho, a biomassa radicular da planta com deficiência para a planta com o boro suprimento adequado, tá? E aqui também a gente tem raiz necrosada, certo? Com deficiência de boro. A gente vê a coifa da raiz, é muito comum isso aí. Em campo, a gente levar para o laboratório e olhar no microscópio, você vê a coifa da raiz submerizada, né? Ela já tipo assim, escura, né? Ainda sobre boro, pessoal, eu vou falar muito de boro aqui. Boro, a planta, antes dela ter um sintoma severo de deficiência de boro, eu vou mostrar mais na frente algumas fotos, ela emite alguns sinais, tá? O primeiro sintoma numa muda são essas pontuações na folha mais nova, tá? Aí o pessoal às vezes acha que é deficiência de cálcio, acha que não é deficiência de potássio, alguma coisa assim do tipo, ou um micronutriente, mas esquece que o boro também, o primeiro sintoma é esse, tá? É muito comum você chegar em campo e ver essas pontuações aqui, ó. Aí, se você não fizer nada, a pontuação vai descendo para as folhas mais do meio da planta, né? Aí acaba que quando ela chega nas folhas medianas, ela já começa a sair com essa necrose, a folha jovem. E nesse trabalho, ele só fez a partição, né? Que é um folíolo do coqueiro, né? Ele particionou o teor de boro ao longo do folíolo, né? De uma planta com deficiência e de uma planta bem suprida. Eu vou mostrar mais na frente uma foto de sintoma de toxidez de boro. Vocês vão perceber que o sintoma de toxidez de boro, vocês vão ver muito nítido na ponta do folíolo, tá? Por quê? É a região da folha que mais transpira, né? Então, é a região que mais vai carregar o boro lá para a ponta, né? Então, tá aqui essa partição. Aqui é alguns sintomas de parte aérea, tá, pessoal? A gente tem esse sintoma aqui da foto do meio, que a gente chama de folha gancho, certo? Fica parecendo um gancho, né? Isso aqui é boro, deficiência de boro, questão do boro atuando na divisão celular, né? Alongamento celular. Como eu falei lá, a ponta do folíolo fica unido na ponta, ó. Você vê esse sintoma bem comum. E num caso mais extremo, a planta encurta a folha e você começa a ver a folha gancho, tá? Isso aqui é muito, muito comum, vem em campo. E aqui é algumas mutações, tá? Essa foto aqui do meio foi no México, que eu tirei ela. Essa foto aqui acho que foi aqui no Ceará, e essa foto aqui foi na Dominicana. Isso aqui é sintoma extremo de deficiência de boro. É essa foto aqui, ó. Você vê que a raiz da planta, embora ela tenha já várias folhas emitidas, mas o sistema radicular não tem vigor, certo? É raiz, só raiz
primária, aqui no caso, primária e secundária. Aqui é uma deformação muito acentuada aqui, ó, já nessa planta aqui, esse sintoma aqui é quase irreversível, tá? Às vezes ele volta, mas às vezes não volta. E esse sintoma aqui eu batizei ele de espada de São Jorge, tá? Já fica parecendo umas espadas, né, a folha. Isso aqui, às vezes, vocês vão ver também, quem mexer com dendê aí, que o sintoma é similar, mas não é muito igual, mas sintoma de estresse hídrico em palmeira, também, às vezes a gente tem a folha flecha sem abrir, mas aqui no caso foi deficiência de boro, tá? Continuando sobre boro, pessoal. Pode falar. Temos duas perguntas aqui no chat. A primeira é do Mariano. Ele pergunta se o apodrecimento da raiz deve-se a nematóide. Certo. Tem essa praga em coqueiro, né? Que é o Bucephalenx coccófilos, que é o nematóide que causa o anel vermelho. Ele sim apodrece a raiz, mas no caso dessas fotos que eu estou mostrando, é tudo deficiência de boro. Mas assim, essa praga ocorre, tá? Inclusive, onde vocês estão em Petrolina aí, tem essa praga, tá? Anel vermelho, né? Que é transmitida pelo rincófilo, certo? É um nematóide. Isso causa, sim, morte de raiz. E a outra pergunta? Perfeito. A outra foi do Hugo Pereira. Ele pergunta se existe algum boletim para recomendação de micronutrientes para o coqueiro. Existe. É de 2007, tá? É uma coisa geral, né? Tem que ser mais refinada, entendeu? Mas existe já, tem um boletim 18 da Embrapa, tá? Fruticultura, que ele é focado, ele tem um capítulo só sobre nutrição de coqueiro. Eu acho que o Saldanha publicou recente um capítulo sobre nutrição de coqueiro, se eu não me engano, se ele estiver por aí, quiser falar, eu acho que ele publicou um capítulo recente, mas foi lá para o Pará. Eu não sei se ele está aí no chat, se ele quiser falar alguma coisa. Opa, Jamison, boa noite, estou por aqui vontade. sim. Estou por aqui lhe assistindo, sim. Boa noite a todos. Eu nunca mais entrei aí no GISP, mas é um prazer aí estar com todo mundo. A gente tem um capítulo recém-lançado, né? Foi um e-book. Esse e-book ele é pago, se eu não me engano, mas é bem baratinho. E foi uma publicação da revista do pessoal da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, em parceria lá com o Dr. Paulo Vatti, né, da Embrapa Rondônia, e outros pesquisadores. Tá? Eu acho que eu até tenho a referência. Depois eu mando lá no grupo do GISP. Vai lá, James. Beleza, Saldanha, obrigado. Então, pessoal, outro sintoma muito comum é você ver deficiência de boro em semente, tá? Que isso aqui, a culpa disso aqui é a nutrição inadequada da planta-mãe, né? Se a mãe não tem, o filho também vai nascer sem, tá? Mas quando a raiz toca o solo, né? Ela já tem nutriente lá, porque aqui ela se alimenta quase 100% do endosperma sólido, né? Que seria aquela carne branca do coqueiro, tá? Que é propriamente conhecida, né? A cópra, né? Que aqui dentro da semente, ela tem uma estrutura chamada haustório, que é uma estrutura que o pessoal chama de maçã, tá? Que é assim, o nome popular dela, aquela maçã dentro do coqueiro que você vê, né? Que aquela estrutura, a função dela é secretar enzimas para ir decompondo, né? A cópra, o albúmen sólido, para a semente ir se alimentando, tá? Então, assim, se o conteúdo de boro na água de coco for baixo, automaticamente o conteúdo de boro no endosperma sólido, que é a cópra, é baixo. E automaticamente, quando a semente for germinar, ela vai faltar boro. E ela vai sair com esses sintomas aqui, ó. Esse encarquilhamento aqui dessas folhas mais jovens. E quando o sintoma está muito grave, ela não chega nem a ter expansão foliar, né? Ela fica coladinho lá. Ainda sobre boro, né? Essa questão de deficiência extrema do boro. Isso aqui é uma coisa comum acontecer em coco também, que a deficiência é tão grande que, como a planta não tem mais sistema radicular, né? A planta para o sistema radicular, para de crescer, a planta automaticamente ela para de enviar coisa para a parte aérea. Então a gente vai ter um encurtamento das folhas, né? E redução na divisão celular. Só que isso aqui é reversível, tá? Isso aqui com a aplicação de boro via axila, ela volta. Isso aqui foi a mesma planta depois de 3 meses de aplicação de boro na axila, né? Então, assim, é um método de aplicação que a gente usa em coqueiro, certo? A aplicação de fertilizante via axila foliar, que a resposta é muito boa. E aqui está o resultado, né? 3 meses após a aplicação, a folha voltou ao normal, tá? A folha que estava curta, emitiu uma nova e... Eu estou mostrando essa foto aqui, eu estou fazendo questão de mostrar para vocês verem uma cultura perene, certo? Que é altamente responsiva ao nutriente. É uma resposta muito rápida para uma cultura que é o coqueiro, né? Que o pessoal, que vocês vão ver mais na frente, que para estabilizar um manejo é mais ou menos 2 anos. Se tiver alguém aí que mexe com dendezeiro o pessoal fala em 3, 4 anos, né? Para a planta responder a um manejo estabilizado. E esse é um nutriente que a planta com 3 meses responde. Então, assim,
Para mim, eu até brinco com o pessoal. Para mim, todo mundo é nutriente. E o boro, para mim, na classificação do que macro e micronutriente, né? O boro, para mim, é um macronutriente em coqueiro, tá? Ele entra também na conta. Como o cloro, que para muitas culturas é micronutriente, para o coqueiro, ele se enquadra no macronutriente, tá? O teor de cloro na folha do coqueiro em algumas áreas é superior ao teor de fósforo, certo, pessoal? Só para vocês terem essa ideia aí de quão é importante o, o cloro em coco, tá? A gente trabalha com um nível crítico de cloro na folha do coqueiro, mais ou menos 0,8%, tá? O nível crítico seria uma concentração menor, né? Mas tem áreas aí que chega a 1,3%, 1,4%. E o teor de fósforo na folha, vocês vão ver que a média vai situar mais ou menos 1,2%, tá? Perdão, 1,2% não, 0,12%. Então, assim, é muito superior à concentração, tá? Outro problema do boro em coqueiro é a questão de praga. É muito comum a gente, em algumas áreas, e para dar consultoria, a gente vê problema com praga correlacionado com nutrição, né? E assim, eu vou trazer esse exemplo aqui da mosca branca, porque é um negócio muito comum da gente olhar, achar uma situação muito comum, que a gente vê que muitos dos trabalhos que foram publicados mostrando a função do nutriente, realmente na prática, ele é verdade, né? Que a gente sabe que um dos principais fatores de infecção, né, infecção de uma praga ou doença no tecido, né, é ter exudato de célula radicular da apoplasta radicular ou foliar, né? Então, assim, inclusive o professor Keckmack, quem não conhece esse cara aqui, acho que todos vocês conhecem que desse grupo, que o Flávio deve ter falado muito dele, e é um cara que tem um trabalho com fisiologia fantástico aí, com nutrição. Ele tem um trabalho que já tem aí 26 anos, né, publicado, que já mostrou isso há muito tempo atrás, né? E se eu não tenho um boro no tecido, a planta vai tender a extravasar, certo? Conteúdo celular, né? No caso, sacarose, fenólico, aminoácido. E quando eu aplico o boro, a planta extravasa bem menos. Então, em campo, é muito comum a gente chegar numa planta que tem deficiência de boro e a gente chega lá e, olha quem tá lá, a mosca branca, não um sugador, entendeu? Não é porque a mosca branca vai preferir estar naquela região, ela é sabida, ela sabe que se aquela região tem mais açúcar, ela vai tender a se concentrar lá, entendeu? Da mesma forma que em algumas áreas aí, se vocês forem visitar de coqueiro, vocês vão ver que a mosca branca, ela sempre vai tender a aparecer primeiro nas folhas basais do coqueiro, e principalmente se tiver folha cortada, né? É justamente porque ela é muito sabida, ela sabe que se eu interromper o fluxo de seiva, se eu cortei a folha lá, se eu dei só um golpe na folha, né? A folha não caiu, ficou na planta. Mas eu interrompi ali o fluxo de seiva, automaticamente ela vai acumular açúcar na folha, né? Então fica mais atrativa, né? Certo? Isso é uma coisa importante de correlacionar boro com mosca branca. E aqui, pessoal, acho que a última slide de boro, para falar para vocês aí sobre boro, é uma deficiência na inflorescência, tá? Deficiência de boro na inflorescência do coqueiro, certo? Vocês vão ver esse superbrotamento aqui de flor masculina, tá? Que aqui até isso aqui deve ser devido à redução na divisão celular, ou então alguma mutação, tá? Que o boro mexe com isso. E algumas flores dessas aqui, quando você vai abrir, você não vê tubo polínico, certo? Quando a planta tem deficiência de boro. Isso aqui é um fato muito legal, que muito dos abortamentos em coco hoje no Brasil é por deficiência de boro, tá? Às vezes a planta nem fecunda, porque o grão de pólen, além dele ficar inviável, certo? A planta não tem tubo polínico para chegar, né? O grão de pólen no ovário, entendeu? Então, assim, isso aqui é um nutriente, para mim, um coqueiro, que eu vou falar mais uma vez, é um macronutriente, tá? Quem quiser duvidar de mim, fica à vontade, mas para mim é um macronutriente. Se não aplicar, e assim, em coqueiro, a dose que a gente aplica de boro, eu acredito que é bem superior às outras culturas, né? Eu trabalho com mais ou menos 6 quilos de boro por hectare ano, tá? Eu não sei qual a exigência de outras culturas, mas pelo que eu tenho observado na literatura, é bem maior do que o pessoal geralmente aplica 2, 3 quilos, né, de boro por hectare ano, no máximo 4 quilos aí, o coqueiro a gente aplica 6, né? O dendezeiro tem a pegada de boro quase similar, tá? Eu acho que é até mais um pouco o dendê que se aplica por hectare. Então, assim, chega de boro, tá, pessoal? Por hoje, boro já foi aqui. Vamos agora falar um pouco sobre área foliar, né? Então, assim, essa questão de área Infelizmente chega um foliar... pouco. Chega não, Jamerson. O pessoal tá aqui no. Como é? Jamerson, Oi, tô ouvindo. tá ouvindo? Você Tô. mandou falar, falou que chega de boro, mas não sei se o pessoal quer isso, não. E tem perguntas aqui no chat sobre boro. O pessoal tá gostando. Pode falar, se A quiser primeira é fazer do as Mari. perguntas aí. Ok, a primeira é do Mariano. Ele pergunta se a concentração de boro nas extremidades das folhas, ou seja, as pontas, faz com que haja diferença na absorção deste. Essa absorção indica uma maior atividade estomática na região?
Resumindo, nessa região, há maior quantidade de estômatos ou apenas maior atividade? Não, São várias- ela não tem a maior quantidade de estômatos, é só realmente a maior atividade na folha, certo? É a extremidade da folha. Ótimo. O Hugo pergunta logo em seguida. Jamso, também tem experiência na produção de pupunha ou outras palmeiras para extração de palmito? Não, eu nunca mexi com palmeira, não, mas se for palmeira, muito provavelmente é resistente em boro, tá? Certo? E provavelmente o boro, no caso que de planta que mexe com palmito, vai afetar o sabor, tá? Eu acho que vai ser vai ser mais gostoso, assim, de comer uma pupunha com boro maior do que uma pupunha com deficiência de boro, por questão de translocação de açúcar, né? Certo? Vai ser um pouco mais palatável. Perfeito. O Renato pergunta qual o nível crítico para boro. Pronto, nível crítico para boro, né? De coco eu tenho trabalhado com 30, certo? É o que a gente tem usado, visto que não é o que estou falando isso, tá? Isso aí eu trabalho com diagnóstico nutricional, né? Inclusive a minha dissertação de mestrado foi com isso. E a gente observou que o nível ótimo de boro hoje a nível de Brasil, nível crítico, né? Eu vou falar 30, assim, mas era mais ou menos, aí ficava entre 28 a 30, tá? Pode trabalhar com nível crítico de 28 em coqueiro hoje. Pelo menos 28, tá? Que a vocês for olhar a literatura antiga, falava em 20, né? Só que em 20 você chega na planta, você já tem sintomas, certo? E outro problema de coqueiro aí, que às vezes você tá com teor de boro alto na folha, só que a folha nova tá com deficiência. Eu vou falar disso mais na frente. Como é um nutriente que tem mobilidade baixa, certo? Acaba que ele não transloca para a folha nova. Então, às vezes, ele vai tender a ter efeito cumulativo, né? Nas folhas mais velhas, entendeu? Às vezes, você coleta a folha 14 lá do coqueiro, que é a folha de diagnóstico, aí tem o boro 30, mas você está vendo deficiência lá na folha flecha, né? Em algumas áreas do Brasil, já tem se trabalhado com a folha 4, tá? Para diagnóstico de boro. É uma folha que responde bem melhor ao manejo do que a folha 14, certo? Perfeito, Jamison. Para fechar, tem uma pergunta da professora Ana Rita. Né? Flávio, quer falar alguma coisa? Eu queria só complementar em relação àquela parte dos estômatos. Sim, fica à Porque o que a gente vontade. tem visto é o seguinte: uma folha nova, quando ela está se expandindo e ela está com baixa disponibilidade de boro nos seus tecidos, ela acaba formando estômatos com um formato anatômico não considerado como normal para aquela espécie. Então, ela tem uma diferença ali na anatomia dos estômatos, e depois eles viram que essa diferença na anatomia do estômago diminui também a condutância estomática. Então, eles atribuem isso a dois fatores. O primeiro seria o boro estar envolvido ali na integridade da membrana plasmática, tá? Então, se sabe quanto menor for a quantidade de boro na presença ali ligado nos receptores da membrana, a membrana se torna mais permeável. Então, ela acaba deixando o potássio sair de dentro das células guardas, e aí ela diminui a eficiência daquela célula guarda de aumentar a sua turgescência e abrir o poro estomático. E o outro fator que eles atribuem é justamente o boro ele estando envolvido nessa parte da anatomia. Então, os estômatos, eles tendem, algumas espécies já foram vistas, que os estômatos eles tendem a ficar mais ovalados, mais elípticos, né? E aí essa mudança na anatomia tem diminuído bastante a condutância estomática. Então, aí tem aí que o Jamerson bate muito isso, eu vejo ele falando muito em relação a ter que ter boro todo ano, justamente por isso. Se está saindo uma folha nova, você quer que essa folha seja bastante eficiente em fazer fotossíntese, ela tem que ser bastante eficiente em regular a abertura estomática, para fazer a transpiração que o Jamerson falou, e também fazer a entrada do CO2. Então, se a folhinha estiver desenvolvendo com deficiência de boro, possivelmente ela vai ter estômago, a anatomia dos estômagos vão ser diferente da normal da espécie, e aí ela vai sofrer depois com essas consequências fisiológicas. Era só um complemento só aí, Jamerson. Beleza, Flávio? Muito obrigado aí, viu? Obrigado, Você sabe que Flávio. boro é boro, né? Você não consegue ficar calado com boro, não, né? Quase impossível. O Renato perguntou se o boro via endoterapia recomenda? Não recomendo nenhum nutriente vindo da terapia. Tem que ter trabalho científico, né, para fazer teste, certo? Disso aí. A gente ir usando essa questão de endoterapia aí, só que o coqueiro é uma planta que tem muita reserva, entendeu? Então, assim, para ela sentir, você vai fazer o nutriente lá vindo da terapia, se você ter uma resposta, tem que ser um trabalho aí de pelo menos 2 anos, né, acompanhado, e o ideal seria trabalhar com nutriente marcado, né?
Mas boro via endoterapia eu não recomendo ainda, porque não tem trabalho, né? Boro para mim coqueiro é via solo, certo? O pessoal usa às vezes via caixa e tal, mas o que importa mesmo é a inflorescência negativa, né? Que já está na planta ali, já formou, não tem mais volta não, né? Eu vou mostrar mais na frente. Mas assim, Renato, a minha recomendação eu não uso, né? Boro via endoterapia. Saudoso. Ô, Jamison, acho que seria bom só comentar, né? Foi muito boa essa pergunta, que a gente, né, a gente da Iara, a gente está com uma pesquisa em andamento com o professor Fernando Freire da universidade, né? Que vai ser uma tese de doutorado, né? Avaliando exatamente essa técnica, né? E aí não temos resposta ainda, né? Isso, Saldanha, obrigado, tinha me esquecido. Viu, Renato? A gente vai fazer uma tese de doutorado para testar isso aí, né? Para comprovar se realmente a gente vai avaliar a questão fotossíntese fisiológica, né? Versus a aplicação de boro, né? Via solo e via endoterapia, certo? Quando tiver algum dado aí, a gente vai ter um valor mais conclusivo, né? Porque, assim, essa questão da endoterapia é um negócio muito bacana, mas acaba que com nutrientes você meio que tira a função da raiz, né? A função da raiz básica e uma das funções é absorver nutrientes, entendeu? Então, tem que ser trabalhado, né? Pode ser que tenha uma conclusão muito boa, né? Então, tem que ser testado. Perfeito. O Matheus levantou a mão, mas eu não sei se foi por engano. Matheus, só confirma. Acho que não foi por engano. Jamerson, pode dar continuidade. Beleza. Vamos agora falar um pouquinho de folha, né? Então, assim, o que é que a gente observa hoje a nível de Brasil, né? Quanto mais folha tem na planta, mais folha viva tem na planta, maior estabilidade de produção, certo? O pessoal que mexe com coqueiro sofre com problema, às vezes, que a planta produz muito no período e não produz nada no outro período, ou cai muito a produção, né? E as áreas que tem mais folha, a gente tem uma produção mais estabilizada, né? Então, assim, o mínimo dos mínimos, dos mínimos, dos mínimos que um coqueiro tem que ter hoje para produzir bem é 30 folhas, tá? É o mínimo dos mínimos dos mínimos. Por que eu falo isso? Porque uma planta com 30 folhas, ela aguenta. A gente tem que associar. Eu dou muito exemplo que cada folha, para mim, no coqueiro é um estado, certo? O coqueiro é um país e cada folha é um estado. E a função de cada estado é gerar, ter economia para tipo, sustentar o país, né? E acaba que se eu elimino ou eu não tenho um estado naquele país, a economia fica comprometida, entendeu? É como se eu tivesse. A gente tem que associar também uma folha a um painel solar, né? Como se eu tivesse 30 painel solar e o meu amigo tivesse 40, né? E aqueles 30 painel solar suprisse 20 casas, certo? E os meus 40 também suprisse as 20 casas. Supondo que eu passasse por um estresse e eu perdesse 10% de painel solar, entendeu? Então, teoricamente, eu ia deixar de suprir 10% das casas. E o cidadão que tem mais painel solar, não ia acontecer nada, né? Então, do mesmo jeito, a gente tem que observar a planta em campo, né? E os principais fatores que... Só um instante. Que causa essa queda prematura de folha é colheita, tá? Déficit hídrico, a nutrição e manejo de praga e doença. São os 4 principais fatores aí que influenciam nessa questão de folha. O principal fator é colheita, tá? É muito comum ver corte de folha em colheita, é o principal fator. Tudo que o cara faz, aí o cara da colheita vai lá e desfaz. Eu criei uma classificação aqui, minha, né? Isso aqui não tem livro nenhum, não. Isso aqui foi eu que criei. De qual seria o número ideal de folhas vivas por planta, né? Certo? Abaixo de 30 folhas é ruim, seria uma classificação ruim. 30 a 35 é um valor bom. 36 a 40, muito boa. E acima de 40, excelente, tá? E a gente trabalha... Isso aqui já é bem consolidado, tá? No Nordeste, assim, uma correlação boa. A nível de Nordeste, região que faz sol, tá? A cada folha 100% ativa, né? 100% verde na planta, ela tem um potencial produtivo de 6 a 10 cocos, certo? Como assim? Cheguei numa área, ela tem 30 folhas. Aquela planta, ela tem um potencial produtivo entre 240 frutos até 300, certo? Vai depender do manejo se vai chegar. Assim, é muito difícil uma planta com 30 folhas tirar 300 cocos, tá? Ela até tira, mas ela não consegue manter e você tem sempre problema tem na área, entendeu? É mais fácil uma planta estar nesse status aqui, ó, nessa classificação muito boa e tirar os 300 frutos do que esse cidadão aqui com 30 folhas, entendeu? Qualquer estresse que tiver, qualquer estresse oxidativo que tiver, a planta vai degradar a clorofila, aquele painel solar não vai produzir. Qualquer estresse hídrico que tiver, a planta já vai
ter senescência foliar, já perdeu o painel solar. Qualquer doença que entrar, você fica muito mais susceptível. Se entrar ácaro vermelho na área, inclusive vai sair aí uma dissertação de mestrado avaliando a influência do ácaro vermelho, certo? Na fotossíntese do coqueiro, certo? Se vai ter efeito ou não, né? A gente sabe hoje que tem dano, mas ninguém quantificou quanto que é esse dano, entendeu? Então isso aí vai até o professor Wagner vai estar fazendo esse trabalho, é um negócio bem bacana que vai dar uma resposta para a gente nessa questão fotossintética, né? Para correlacionar com praga. Então, assim, o ideal hoje é um coqueiro ter, eu falaria pelo menos 35 folhas, né? Mas até 30 já dá para produzir. Essa questão de folha é muito complicado de região para região, certo? Porque, assim, eu não posso estar numa região como vocês em Petrolina aí, que é agora que chegou doença em Petrolina, né? Porque até 2 anos atrás não tinha nada. Mas agora vocês vão aprender o que é ter problema em coqueiro, né? Ter doença foliar. Mas, por exemplo, no Espírito Santo, que é uma região úmida, que tem muita doença, é complicado você chegar lá 40 folhas, entendeu? Você chega, dá para conseguir. Aí você tem que gastar alguns R$ 1.000, sabe? Para conseguir, entendeu? E, tipo assim, tem regiões que é muito mais fácil ter mais folhas, né? Até porque hoje, como já foi falado, essa técnica de endoterapia, né? A gente já tem feito algumas coisas, né? Com endoterapia para controle de doença. E assim, aqui são fotos de planta, que é uma planta com 42 folhas, certo? 43 folhas, na verdade. E aqui é uma planta com 48 folhas, certo? Isso aqui é coqueiro anão, tá? Isso aqui é anão para seco e aqui é anão para verde, tá? Só para vocês terem ideia daquilo que eu falei no início, né? Eu tenho que ter folha apical, mediana e folha basal, tá? Aí, professora Ana Rita, isso aí também até, se você tiver interesse em trabalhar, é um negócio que não tem para coqueiro, tá? E eu estou começando a fazer isso aí, a gente vai fazer. Inclusive, a gente vai até tá com saudade, a gente tá fazendo, vai testar um bioestimulante e avaliar a parte fisiológica todinha da planta. E uma das análises que eu quero quantificar, eu quero fazer uma curva de acúmulo de carboidrato em cada folha do coqueiro, para a gente entender a dinâmica de carboidrato ao longo do ano, né? Do como é que funciona em cada folha do coqueiro, para ver como é que é essa questão de acúmulo de carboidrato, porque ainda não tem isso para coqueiro, tá? A gente percebe que essas folhas de baixo são reservas, né, de nutrientes na planta, no caso carboidrato também. Mas não tem assim trabalho científico mostrando isso, entendeu? E até eu estou falando assim para a senhora, professora, porque se tiver interesse é um trabalho que vai dar uma publicação muito bacana, porque a nível Estou mundial cheia de é gente muito de escasso. TCC precisando de trabalho que não seja na uva. É, Jameson, me pode permita falar. fazer uma pergunta, uma curiosidade mesmo. Certo. Já existe modelo para estimar a área foliar do coqueiro? Como é que isso é estimado? Por Professora, equação, por aparelho? já existe a equação, tá para fazer isso já. Mas assim, dá para ser melhorado, entendeu? Mas Sei. já existe modelo publicado. O pessoal da Índia que usa muito isso aí, tá? Da Índia. Usa bastante isso. O coqueiro hoje tem em média, pessoal, bem produtivo, de área foliar, mais ou menos 250 metros quadrados, certo? O IAF que a gente trabalha hoje de coqueiro ideal é pelo menos 5 a 6 para 1, tá? O IAF, para quem não souber, é índice de área foliar, né? É a relação entre a área foliar que a planta ocupa, né? Versus aquela área foliar lá do que está plantada, né? A área foliar não, o solo que está plantado. Então a gente trabalha aqui para cada 5 metros quadrados de folha que eu tenho na área, eu tenho 1 metro quadrado de chão, entendeu? Pelo menos 5 a gente trabalha. O ideal é 6, tá? Quanto mais folha tiver, melhor para coqueiro. Aí, como eu Joia. falei, certo? Deu para responder, professora, a pergunta? Perfeito, obrigada. Certo. Aqui é como eu falei, os fatores lá a questão da colheita inadequada, né? Isso aqui é um fator muito. É tanto que as áreas que tem muita folha cortada produzem menos, tá? Isso aí é batata, chegar na área, porque assim, a gente já tem feito alguns estudos preliminares com irriga, né, em coqueiro, e as folhas mais ativas são as folhas medianas, tá? Da planta, certo? Questão de angulação também, que recebe mais luz, né? E essas folhas medianas são justamente essas folhas que estão abaixo do cacho de colheita, no máximo 2 folhas abaixo do cacho de colheita, né? Que é a folha 24, mais ou menos. Vai variar entre a folha 14 até a folha 29, mais ou menos. É as folhas mais ativas da planta, né? Tem a maior taxa fotossintética. E é justamente a que os cidadãos vão lá e cortam, entendeu? Então, assim, é automaticamente esperado, né? Se o cara corta mais folha, ele produza menos, porque a produção de carboidrato vai ser bem menor. E aqui, como eu falei, né, a gente tem que imaginar a folha como uma usina, né, de produção, que ela produz, o caminhão vai lá e manda para os frutos, né?
basicamente, que a gente vai falar de nutriente aí que transporta carboidrato, todos são importantes, mas frisar, né? Magnésio, potássio, fósforo e boro, né? Tem que ter, esses 4 nutrientes são muito importantes, tá? Para a questão de sabor de fruta e tal, isso aqui é muito importante, esses 4 nutrientes. E é nutriente que, numa época, que eu vou falar um pouco mais na frente agora, é que se eu tenho tendência a ter uma redução na fotossíntese, vai ser nutriente que eu vou ter que aportar antes disso para ele acumular mais fotossimilado. Eu trago esse exemplo aqui do dendezeiro, essa questão da partição de carboidrato, tá? Como é que funciona o dendezeiro? O dendezeiro é muito similar ao coqueiro, a parte do, tipo assim, do que tem publicado hoje, né? É bem similar às relações fisiológicas. O coqueiro, 100% do que é produzido, o dendezeiro, né? 100% do que é produzido, 50% é utilizado na respiração de manutenção, 25% na respiração de crescimento e os outros 25% é particionado para a folha, 10% folha, né? 3% raiz, 2% tronco e 10% cacho, né? Então, assim, a parte de carboidrato que vai para o cacho, para coqueiro tem que ser, isso aqui tem que ser feito, né? Mas no exemplo do dendezeiro, que também é uma palmeira, que tem produção contínua, apenas 10% daquela minha fotossíntese total, né, vai para o órgão de interesse econômico, entendeu? E outros 10% fica na folha. Então, assim, é uma coisa muito importante a gente entender essa partição de carboidrato. Por que é importante? Se eu estressar a planta, ou se eu tiver uma condição climática muito ruim, automaticamente eu afeto a minha respiração de manutenção, tá? Porque a respiração de crescimento vai ser afetada, mas a planta não para de crescer, né? Ela vai ter uma redução, mas não para. Mas a taxa de respiração de manutenção aumenta demais, né? Então, assim, isso aqui vai afetar diretamente, ó, folha e o fruto de interesse econômico, né? E falando de folha, pessoal, uma coisa muito importante que vocês têm que saber é que até esse tópico é um dos tópicos mais importantes de hoje, eu acho, além do boro, é a inflorescência negativa, tá, na planta. O que você, por exemplo, vocês que não trabalham com a cultura, quem trabalhar vai ser mais, vai ter, tipo assim, mais intimidade com isso. Quando você olha para um pé de coqueiro, o que você está vendo ali de coco em inflorescência é mais ou menos só 30 a 40% do que tem dentro da planta, certo? Ou seja, se eu fiz algo de errado hoje, ela não me demonstra no próximo cacho, não. Se eu peguei uma área para trabalhar, para dar consultoria hoje, eu não posso me iludir que com um mês depois vai vir inflorescência melhor, não, entendeu? Porque já foi formado. Geralmente ela demora 8 meses, mais ou menos, para ter a formação da inflorescência até a abertura, certo? E aqui é um trabalho. Isso aqui eu já fiz no Brasil, mas não publiquei nada. Mas eu tenho isso aqui também a nível de Brasil. Na Índia, lá o cara fez com coqueiranão também, né? Mas é bem similar a quantidade de fluorescência que tem. Eu fiz no México isso, fiz na Dominicana e fiz aqui no Brasil. É bem similar. Mais ou menos 18 em fluorescência, tá? Você tem a inflorescência lá que abriu, que é o cacho 10. E atrás da 10 você tem mais 18 para trás, tá? Seria 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, né? Aí menos 1, menos 2, menos 3, até lá menos. Até o último que tiver, né? Então, assim, isso aqui é um negócio importante, porque eu vou falar mais na frente da questão de consumo de carboidrato, que a gente estima que como é no coqueiro, né? Isso aqui é importante porque se eu faço um negócio errado hoje, ou se eu começo um manejo hoje, certo? Esse manejo ele vai ter a flor vai abrir depois de 8 meses, certo? E geralmente o coqueiro para coco verde, né? O intervalo de colheita é de 5 a 6 meses, até a abertura da inflorescência até a colheita, certo? E se for coco seco aí, vai dar mais ou menos uns 8 meses, tá? 8, 9 meses no máximo. Então, assim, acontece simples. Se eu fiz um negócio errado agora, certo? Ele vai demorar 8 meses para demonstrar, certo? Mais 5 meses para me colher, já foi 13 meses, né? Mais 8 meses para sair. 8 meses, no caso, vai mais 13, perdão. Deixa eu só recapitular. Vai ser 8 meses para formar, certo? 5 meses para colher. Beleza. Depois que eu colher, vai sair outro cacho. Então, vai ser mais 5 meses. Então, a gente está falando de 13 mais 5. A gente está falando de um período mínimo de 18 meses, tá? Para quando eu ver o manejo, começar um manejo hoje e ver uma resposta. 90% do pessoal que mexe com coco associar 24 meses, e é o valor mais correto. Ou seja, comecei a mexer numa área hoje, eu só tenho a resposta de um manejo estabilizado depois de 2 anos, tá? Eu estou mexendo com ela. Isso aqui, pessoal, é um negócio importante que eu vou falar agora, que é, eu vou linkar isso aqui que eu falei agora, dessa inflorescência negativa, com
essa questão de abortamento fisiológico e encurtamento de inflorescência, tá? Então, isso aqui é bem legal. Vamos lá, entender aqui. Eu vou dar o exemplo aqui. Isso aqui funciona a nível de Brasil, tá? Mas não é bem definido cada mês desse, mas é um modelo, tipo assim, geral, tá? O que é que acontece? Geralmente, no segundo semestre do ano, a gente tem mais luz, certo? Automaticamente, a planta absorve mais nutrientes. A planta tem uma maior taxa fotossintética. A planta, como tem mais luz, ela vai aumentar a taxa de emissão de folha, certo? Pá, ela vai emitir mais folha. Automaticamente, se ela faz mais fotossíntese, ela forma mais carboidrato. Beleza? Até mais ou menos janeiro. Fevereiro, março e abril aqui no Nordeste tem chuva, né? O que é que vai acontecer nesse período? Menor intensidade luminosa, a planta absorve menos nutrientes, faz menos fotossíntese. Automaticamente, se eu tenho menos luz, ela vai menor taxa de emissão de folha, certo? Aqui geralmente vai ser aí, depende do sol da região, mas vai ser entre 16 até 21 dias, 22 dias. E aqui já vai para os 23 a 30, depende da região. Automaticamente também, aqui se chove, né? Tem precipitação e vai ter nebulosidade. Então, assim, vamos só entender que o sistema. Eu estou falando aqui do ano, que o ano aqui vai ter basicamente dois períodos, né? Um período de favorável e um período ruim. Vocês aí em Petrolina, né? No sertão do Brasil, no Nordeste, né? Os meses de maio, junho e julho, geralmente tem as noites mais frias, tá? Deve ser o inverno, o dia é mais curto também, né? E o que é que acontece? Como geralmente vai demorar em média 8 meses aí a formação da inflorescência até ela abrir, pode acontecer que, por exemplo, se começou a formar inflorescência hoje, em agosto, certo? Ela vai abrir mais ou menos aqui em fevereiro a março. O que é que vai acontecer aqui? Chuva. Ela foi formada numa condição de muita luminosidade, absorvendo muito nutriente. Então, foi formada com muito vigor, certo? Ela vai abrir com muito vigor na época do ano que ela tem condição climática desfavorável para ter fecundação de fruto. Por quê? A planta vai transpirar menos, automaticamente ela vai ter muita deficiência de boro, é muito comum você ver deficiência de boro mais no período chuvoso, ela transpira menos, e vocês vão começar a ver abortamento nessa época, e além de abortamento, como ela reduz taxa fotossintética, vocês vão ter encurtamento de inflorescência. É muito comum ver isso aqui mais ou menos nessa época, tá? Vocês em Petrolina, mais ou menos no mês de junho, faz um frio assim à noite aí, né? Junho e julho. Maio, junho e julho, nessa época a temperatura baixa. E também tem abortamento. E o que é que acontece? Assim, fisiologicamente falando, né? Vamos lá, segundo semestre, vamos entender agora. A gente tem um aumento na produção de carboidrato, certo? Por condição climática, que a planta está melhor, certo? E esse aumento de carboidrato vai até mais ou menos aqui o começo da chuva, porque teoricamente vai reduzir a nebulosidade, a planta vai fazer menos fotossíntese, certo? Então, assim, a planta vai ter que ter reserva, certo? Para ela suportar o período chuvoso, com redução de luz, e algum estresse que ela tiver por questão climática, tá? Isso aqui vale muito para o Espírito Santo também. Nesses 3 períodos aqui do ano, ó, a gente tem muito frio. E a gente observa que as plantas que têm maior área foliar são as plantas que menos perdem produtividade. O que é que acontece nessa época? Ela vai ter um consumo de reserva, tá? Ela vai consumir aquele carboidrato que foi produzido aqui, ó. E isso é 100% correlacionado com a área foliar. A gente percebe que quanto mais folha tem nas plantas, menor é o abortamento nesse período, certo? Isso aqui, pessoal, é uma coisa muito importante de ser falada aqui. Até eu estava conversando assim, um dia desse com o Flávio. O pessoal culpa muito Deus, tá? Bota muito culpa no clima, entendeu? E Deus ajuda muita gente para estudar, né? Para entender os fatores e como é que funciona. E assim, isso aqui também dá uma ideia de manejo também. Como é que eu posso reduzir isso aqui? Opa, se eu sei que a planta vai acumular carboidrato, então eu posso fazer um aporte nutricional e nutriente que eu sei que transloca carboidrato, como magnésio, potássio, boro, entendeu? Então, assim, é interessante a planta entrar sempre no período chuvoso, os teores de magnésio, teor de potássio, teor de boro um pouco mais alto, tá? Por dois motivos, essa questão da translocação de reserva e a questão da deficiência temporária de boro, entendeu? Isso aí é um fator muito importante, essa questão de deficiência temporária de boro, porque, assim, nesse período aqui vai abrir muita flor, certo? Feminina que foi formada aqui nesse período aqui, ó, período mais quente. E o que é que vai acontecer aqui? Ela vai vir com vigor muito grande, vai vir mais de 100 flor feminina, 200 flor feminina. Só que se ela pegar 3, 4 dias nebuloso, pode esquecer, e pegou deficiência de boro também, ela aborta quase tudo, entendeu? Por questão de, além do grão de pólen ficar estéril, né?
a gente não tem formação de tubo polínico. Então, assim, essa questão de abortamento fisiológico, encurtamento de fluorescência, tem muita correlação com reserva, tá, pessoal? E como é que a gente consegue corrigir isso? Com área foliar. Por isso que eu falei lá no início, que quanto mais folha eu tenho, mais estabilizada é a produção da planta, certo? E outra coisa, pessoal, se uma planta chega nesse período aqui com área foliar legal, quando ela entrar nesse período aqui, se começar a ter estresse oxidativo, ela tendo muita folha, ela vai sentir muito menos estresse oxidativo do que uma planta que não tem folha, entendeu? Porque, assim, por exemplo, se eu tenho estresse oxidativo, automaticamente a gente tem degradação morte celular, né? Então, assim, teoricamente eu vou reduzir a taxa fotossintética. Aí vem lá para aquele exemplo que eu dei lá do painel solar das duas pessoas. Um que tinha 30 painel solar, outra que tinha 40, e as duas supriam 20 casas, né? Nesse período aqui, ó, a planta que tem 40 folhas e ela perdeu 2, 3 folhas, ela não vai sentir quase nada quando eu comparo com a planta que tem 30, 32 folhas e ela perde 2, 3 folhas por fotoxidação, entendeu? Que é um problema muito grave na cultura, né? E assim, eu vou mostrar mais na frente essa questão de fotoxidação também, que é uma coisa que dá para ser amenizada com a aplicação de alguns nutrientes específicos, né? Inclusive aqui no grupo já teve algumas lives falando sobre isso, né? Mitigação de estresse e tal, que ajuda bastante. Então, assim, eu queria, através desse slide aqui, que vocês entendessem mais ou menos como é que ocorre a perca de produtividade nesses meses do ano no Nordeste brasileiro. Geralmente é, de modo geral, até no Espírito Santo também é igual. No Espírito Santo, pessoal, quando faz muito frio, a planta nesse período aqui, ó, de maio, junho, julho, quando você pega uma análise foliar, às vezes você vê o teor de cálcio lá em cima. Aí cálcio, a gente sabe, sinalizado também, isso é um sinalizador de estresse. Então, assim, está muito associado também a isso, tá? Isso aqui é um tópico importante demais, essa questão aqui, ó, da inflorescência legal. Muito legal com essa parte. Deu para entender bem, pessoal? Se quiser explicar. Eu gostei bem dessa parte, só que eu estou intrigada com uma coisa. Onde é que, em sendo uma cultura perene, que não tem partes lenhosas típicas, né? Onde é que ela acumula essa reserva para consumir exatamente nessa fase de maior susceptibilidade a estresse térmico luminoso? Pois é, professora, isso aí, inclusive, eu quero fazer agora, como eu lhe falei, aquela curva de carboidrato, né? Mas provavelmente, professora, é no RAX, tá? Da folha, certo? Muito provável seja no RAX da folha. Porque, assim, a gente observa que as plantas que são mais robustas, com área foliar maior, a gente tem o RAX da folha muito maior, entendeu? Muito mais espesso e muito mais largo, entendeu? Provavelmente seja no Seria RAX. aquela nervura central dela, né? Isso. O RAX e também a base do RAX é bem larga, sabe, professora? Interessante. Isso aí tem que ser estudado ainda, essa questão de fisiologia, como o pessoal trabalha em mangueúva, né? Aí, em coco não tem quase nada, entendeu? E assim, os indicativos são esse aqui, né? Que é o que a gente observa em campo, questão prática. Eu acho que vai ser quase isso, só que a gente tem que ser um pouco mais preciso, né? Nessa época aqui, até eu fiz uma live há um tempo atrás, o pessoal me perguntou essa questão de... Tem mais de ano já. O pessoal daí do Vale perguntou a questão de abortamento que tinha em junho, né? Que tinha aí, tá aqui a explicação, né? É isso aqui, teoricamente seria isso, né? Perfeito. Jamison? Pode falar. Tem algumas dúvidas aqui no chat. O Laelson Freire, ele pergunta, eu não sei se essa pergunta dele foi para ti ou foi para o Saldanha, mas ele pode falar. Essa pesquisa com aplicação de fertilizantes via catéter é apenas com boro ou envolve outro nutriente? É somente boro, por enquanto. A gente vai testar diferentes fontes de boro, entendeu? Então, perfeito. O Hugo Pereira questiona. Como funciona o manejo hormonal, quando é bom e quando é ruim, altas quantidades de giberelina e etileno, por exemplo? No caso, por exemplo, durante um processo produtivo do coqueiro. Pronto, Hugo, isso aí, hoje, para essa parte de hormônio, o coqueiro não tem nada. Nada publicado, nada. Não sei te quantificar questão hormonal de coqueiro, não tem publicado isso aí. E, tipo assim, eu nunca vi ninguém fazer trabalho com isso, entendeu? Isso aí tem que ser bem mais quantificado. Porque é uma planta que tem exigência de boro muito alta, ela deve ter uma taxa de metabolização de dioxina muito alta também, sabe? E também é boro e zinco, que a gente aplica muito em coqueiro. Então, assim, isso aí tem que ser estudado. Eu não vou mentir para tu, eu não tenho esse dado não, entendeu? Perfeito, James.
O Renato Mendes perguntou aqui, no Ceará, né, Baixo Acaraú, Paraipaba, lásio e lixa tem influenciado no número de folhas, No Vale do São Francisco tem verificado esse problema? Sim, também tem. No Vale do São Francisco, de um modo geral, já chegou lá os diploides, né? Inclusive, tem uma pesquisadora aqui da UFC que está fazendo a tese de doutorado. Ela está fazendo um mapeamento das espécies de laso diploide que existe no Nordeste, entendeu? Porque, assim, como chega o laso diploide em Petrolina, nessa região de vocês, que é uma região que nunca teve doença, Rodelas, Petrolândia, é a região que não tinha não tem clima para ter laso diploide, né? Laso diploide e lixa, né? E chegou, entendeu? Então, assim, provavelmente pode ser que seja outra espécie, mas isso aí já tem ocorrido aí bastante, já, viu? E é um prejuízo grande também, viu? O pessoal perdendo muita folha. Principalmente Perfeito. por questão da lase diploide na base da folha, né? Que é aquela podridão negra da base do Rax. Perfeito. O Laelson que está participando, ele comenta que é de Rodelas e que, no caso aqui, foi o principal motivo, né, que influenciou na queda de folhas no último ano, né? Foi a lásio diploide. Sim. É um fungo que ele se adapta muito bem a ambiente úmido, como se adapta muito bem a ambiente seco, entendeu? Não tem besteira com ele, não. Ele tá ali sossegado. Onde você colocar ele, ele vive. Perfeito, Jamerson. Deixa eu ver aqui, Benedito. Acho que tem uma pergunta do Benedito. Via catéter também não é um sistema, né, que aplica herbicida? Herbicida via cateter para matar a planta, né? Ele Deve ser botou para assim, via catéter não é o sistema com que aplicam herbicida também? aplica para matar a planta, né? Se você quiser furar o chip e colocar herbicida lá, a planta morre. O Alisson complementa, colocou também uma pergunta aqui, né? Com o objetivo de melhorar as reservas de carboidrato, o que acha da utilização de melaço? É bom, lá no Espírito Santo o pessoal tem usado bastante, sabe? Mas assim, usa muito em condição de estresse, mas a questão de reserva de carboidrato é mais a questão nutricional de um modo geral, né? Não é só a aplicação do melaço, tem que ver como é que tá a magnésio e tal. É boro, fósforo, potássio, entendeu? Isso aí são nutrientes-chave aí, que às vezes o nível crítico do magnésio, até o Flávio, se quiser falar um pouco disso aí, sobre nutriente, ação fisiológica, né, e ação estrutural, né? Às vezes, estruturalmente, o magnésio está legal, mas fisiologicamente o status dele na planta não está legal, entendeu? Às vezes, mesmo com teor de magnésio alto, isso acontece muito, a gente aplica e responde, entendeu? Então, isso aí é outros fatores que, se o Flávio quiser falar também disso aí, ele gosta muito de falar disso, ele quiser contribuir, se ele ainda estiver por aí, ele pode falar, tá? Essa questão do nutriente, a função estrutural e a função fisiológica, né? Perfeito, Jamerson. O Flávio, ele até colocou um comentário aqui no chat. Ele tinha uma reunião e ia precisar sair, né? Mas Ah, ele beleza, então. agradeceu e parabenizou sua apresentação. Mas a gente tem um Obrigado. encontro gravado só sobre magnésio. Foi magnésio? Acho que foi magnésio, foi boro. Do Flávio. Acho que ele comenta algo também sobre isso, né? Quando ele fala, fala sobre boro, ele comenta, realmente. Isso, igual o pessoal faz análise de cálcio ligado, né? O magnésio também acho que dá para fazer uma análise dessa, né? Porque a gente sabe que magnésio, a maior parte dele está na clorofila, né? Só que ele tem outras funções, né? Magnésio, o pessoal só fala de clorofila, mas magnésio é a questão de toda a parte de metabolismo de fósforo, né? O magnésio está junto aí, né? Parte energética, né? Transporte de carboidrato, fotossíntese, tudo tá, né? Vou falar um pouco de magnésio na frente aí. Perfeito, Jamerson. Pode continuar. Beleza. Também outra coisa que o pessoal me chama de maluco, às vezes eu mando aplicar magnésio na cova, sabe? Do coqueiro, sabe? Magnésio. Só que o magnésio tem uma função muito grande em crescimento radicular, entendeu? O pessoal só usa fósforo, só que a gente tem que dar uma ajudinha, né, também, para a planta. Aí, assim, o que é que a gente tem trabalhado hoje, né? De ferramenta de monitoramento. Análise de solo, análise foliar, análise de solução do solo e análise... E agora a gente vai começar a mexer com análise bioquímica, sabe? Que isso aí tem que ser estudado. A gente usa isso aqui para trabalhar com fertirrigação e tudo, mas a parte fisiológica tem um buraco muito grande que tem que ser preenchido, entendeu? E, assim, não vou falar que é fácil, mas isso aqui, mas essa questão de fertirrigação, é muito mais fácil do que mexer com fisiologia, entendeu? Não tem nem assim, é muito longe a complexidade. Os dois são difíceis, mas a parte fisiológica é muito mais complexa, né? Então, basicamente, análise foliar a cada 4 meses, análise de solo 2 por ano, análise de solução, se possível, semanal, se a fazenda conseguir fazer, se tiver fotômetro, né? E análise bioquímica aí vai ter que entrar nas rotinas, né?
E assim, só para deixar claro para vocês terem ideia de exportação de nutriente, aqui tem um trabalho, é um pouco antigo, tá? Tem 20, quase 20 anos aí. É exportação, né? Para produzir 200 cocos por planta ano, tá? Porque tá aqui basicamente é o que é exportado via fruto, certo? Via cacho, né? O cacho saiu da área, exporta isso aqui, ó. 125 kg de N, 18 de fósforo, 284 de potássio, 173 de cloro. Essa questão do cloro muda de acordo com a adubação, né? Mas a ordem de exportação básica é essa aqui, ó. Algumas literaturas o cálcio vem por último, tá? Eu particularmente, eu mal uso cálcio em coqueiro. É um nutriente que a planta, tipo assim, a exigência dela é muito, muito pequena, tá? Eu basicamente, normalmente vocês vão olhar, achar outras coisas publicadas de exportação de nutriente, o cálcio vem por último aqui. É uma planta que ainda não entendi o porquê, que ela não é tão exigente em cálcio. Aqui eu vou falar um pouco do sintoma básico, né, de deficiência nutricional. Vou falar aqui em nitrogênio, né? A gente tem esse sintoma aqui, como de um modo geral em várias culturas é similar, né? Esse amarelecimento aqui das folhas mais velhas, né? Isso aqui afeta na questão também abortamento de flores, isso aqui influencia, e flor feminina, isso aí também tem alta correlação de nitrogênio com flor feminina. E quando o sintoma está muito, muito avançado, a planta fica com formato assim de ponta de lápis, ela estreita o chip bem fininho. Um pouco sobre potássio, certo? Um coqueiro aqui é o sintoma inicial de deficiência de potássio, ó. Essas manchas ferruginosas aqui, né, decorrência da redução na síntese de aminoácidos, né, vai acumular putrescina na folha e vai ter esse sintoma aqui, né? E aqui é o sintoma mais avançado, né? E uma coisa que eu chamo a atenção é para não confundir a deficiência de potássio com ataque de ácaro vermelho, porque é muito similar, certo? Os sintomas, é bem, bem similar mesmo. Magnésio, certo? Vocês aí na região de vocês têm muito sintoma de fotoxidação, ó. Se tiver alguém do Pará, vocês vão ter esse sintoma aqui, deficiência de magnésio no Pará e no Espírito Santo. É muito comum também isso aqui, ó. É um nutriente que eu acho muito legal. Em coqueiro tem que ser muito estudado, porque o mesmo nutriente, em uma região ele se comporta de um jeito, o sintoma, na outra região se comporta de outro, certo? Aqui, em algumas regiões do Brasil, ele fica com a nervura central, o rax aqui da folha verde, e as pontas aqui amareladas, né? E na região de vocês aí, de Petrolina, na região, que também no Ceará também, às vezes a gente tem fotoxidação, né? O lado do folíolo que recebe o sol da tarde, né? O sol mais quente, pega mais sol, ele fotoxida, e o lado que ficou na sombra não fotoxida, né? Aqui é um Perfeito. exemplo bem... Jamerson, Pode falar. só um questionamento meu, uma dúvida minha. Essa diferença que você observa em relação ao magnésio, você já percebeu algum padrão, né, de local de região para região? Influência, por exemplo, do Geralmente é clima? região que chove muito, esse sintoma que acontece. Região que tem tipo assim, muita chuva, né? Muita Pronto. chuva e nebulosidade, entendeu? Mas assim, não tem como te dar uma associação assim, não, porque essa foto aqui é no Espírito Santo, no Pará também é bem similar ao sintoma, entendeu? É região que chove mais ou menos aí, e região que tem muita nebulosidade, entendeu? Mas assim, não tem nada 100% conclusivo, não. O mais comum é ter esse sintoma aqui, tá? Isso aqui também, pessoal, eu coloquei magnésio, mas deficiência de potássio também pode ocasionar isso aqui, tá? Fotoxidação. Perfeito. O Hugo até questionou aqui no chat. A produção, né, florescimento e frutificação, ocorre naturalmente em áreas que produzem comercialmente coqueiro? Sim, ocorre sim. A fisiologia natural da planta, né? Ela produz normal. Só que assim, se o solo for muito ruim, às vezes ela sai sem flor feminina, né? Inflorescência, só masculina, certo? Perfeito, James. Pode continuar. Aqui é o exemplozinho bem. Essa foto aqui é tão bonita, ó. Aqui é o sol nasce aqui e se põe aqui, certo? Aqui é bem nítido. Aqui é a mesma área, mesma adubação, mesmo setor de irrigação, tudo igual. A diferença é que onde tem sol, você vê a planta mais amarela, o sol da tarde, né? E o sol da manhã mais verde, certo? Isso aqui é bem nítido, você vê a nível de Brasil, né? Essa fotoxidação aqui, induzida por deficiência de magnésio, entendeu? Uhum. Mais didático que isso aí é impossível. Isso aqui é bem nítido aqui. Uhum. Aí a gente sabe a função do magnésio, né? Ativam várias enzimas aí. Isso aqui eu não vou estar aprofundando porque vocês têm live específico para isso, né? Mas o magnésio ativa em muitas enzimas e principalmente o pessoal esquece de falar, né? Que magnésio e potássio que ativa rubício, né? Só fala do magnésio em clorofila, né? E só fala potássio para encher fruta, né? Só que os dois ativam rubício, que é 100% fotossíntese, né? Então, assim, é um negócio muito importante. E também o magnésio atua no sistema antioxidativo da planta, né?
Aqui há alguns sintomas, né, que o pessoal chama de escaldadura, certo? Isso aqui, ó, que é essa queima da folha, né? Que ela queima mesmo pelo sol, né? A planta não tem mais capacidade de defesa para degradar radical superóxido e acaba que tem fotodegradação, né? Fotoinibição e fotodegradação aqui, ó. É muito comum esse sintoma, tá? E aqui é muito legal isso aqui, ó. Você vê o que pega o sol da tarde, ó, fotoxidou, e o lado que não pega sol. Se você fizer uma análise de extravasamento de eletrólito, o lado de cá extravasa mais do que o lado de cá. Isso aí também é muito legal. Você vê que realmente morte celular sai, né? Composto dentro da célula. E aqui, só para finalizar a questão do magnésio, né? O magnésio tem uma função muito grande no descarregamento de carboidrato do floema, né? Ele ativa a enzima de transporte na membrana e estimula o carregamento de sacarose no floema. Não vou falar de magnésio, que vocês tiveram uma live com o Flávio, ou vão ter. O magnésio também, ele afeta o Brix do água de coco, o sabor, tá? E outra coisa importante é que em área que tem muito magnésio, deficiência de magnésio, você vê às vezes incidência de praga também, porque ela vai acumular açúcar na folha, entendeu? Ela acumula açúcar nos órgãos-fonte, né? Que é aquelas folhas ali mais mediana e basal, entendeu? E acaba que isso aí atrai praga, né? E para finalizar, pessoal, aqui a apresentação, que eu já falei mais de uma hora aqui já, deficiência de cobre, tá? Em coqueiro. Isso aqui, a gente sabe que uma das funções do cobre na planta é biossíntese de lignina, né? Da parede celular. Então, assim, um dos sintomas de deficiência de cobre em coqueiro, principalmente anão, e aqui algumas genéticas de híbrido também você vê isso, né? Essa curvatura. E vocês vão ver muitos sintomas de deficiência no período chuvoso, tá? Isso aqui vai acontecer porque mais no período chuvoso. Às vezes, em algumas áreas, o solo encharca, certo? Aí o cobre, a planta absorve na forma 2+, né? No ambiente encharcado, ele fica na forma mais, entendeu? E a planta não reconhece, sem deficiência de cobre, certo? Isso aqui acontece, tá? E assim, o cobre também tem várias funções na planta, né? Parte fotossintética, lá da parte cianina, acelerador de elétrons e dentre outras coisas. E eu já falei mais de uma hora aqui. Então, pessoal, obrigado. Tá aqui meu contato, meu e-mail, meu telefone, tá? Então, assim, deixa eu aparecer aqui, deixa eu finalizar aqui. Jamerson, deixa eu ver se eu tentar ligar minha câmera aqui também, só um instante. Pronto, peraí. Pronto, pessoal, eu tô aqui, tá, meus contatos eu tirei, mas depois eu posso disponibilizar lá no grupo lá. Precisando, tô por aqui disponível, certo? Alguma dúvida que tiver aí, pode contar. Ótimo, Jamerson. E você falou, tô mais de uma hora falando aqui, mas você passou uma hora, parecia 15 minutos, porque realmente foi incrível. Perguntas no chat tem o que faltava, parabenização a mesma coisa. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito aqui, que quando acontece a gente fica muito feliz, é quando a gente vê o relato de quem está na live. Né? Trabalho com cultura e estou trazendo meus relatos aqui do que ele está falando. Então, ele está falando sobre isso, eu vejo isso aqui na prática. Então, por exemplo, você está falando de deficiência de magnésio aí, e o André até comentou agora, né? Aqui em algumas áreas de Sergipe acontece também essa deficiência de magnésio. Então, o mais legal daqui foi isso. Era você falando, apresentando, o pessoal trazendo relato no comentário, né? Falando que também, né, vive e vê isso na prática. Então a gente fica muito feliz. Magnésio em coqueiro é um nutriente que é muito negligenciado, sabe? Também o pessoal pouco aplica, sabe? Só quer suprir magnésio via calcário, uma fonte insolúvel, né? Assim, solubiliza, mas demora, né? É uma fonte boa de magnésio, mas tem fertilizante com solubilidade maior também, né? Pra gente também fornecer, entendeu? E é um nutriente que vai ser problema, viu? Daqui a uns 3 anos se manter essa questão climática, né? Vai ser um nutriente muito falado daqui a uns 3 anos aí se manter, né? Essa questão de aumento muito de temperatura e tal, o pessoal vai falar muito. Já fala bastante, mas vão falar mais ainda, né? Perfeito, é bom ter essa visão, né? Futurista do que vai acontecer. É muito importante. Inclusive, tem até um questionamento aqui que foi colocado, e eu queria repassar, que questionar, né? O fato da cultura ser muito responsiva à fertilização via axila foliar se deve ao fato de o nutriente agir rápido no meristema apical? Sim. O mesmo se dá para adubação com os outros nutrientes? Não. Tem trabalho mostrando... Tem 2 teses, né? Com a aplicação de axila. Uma para boro e 3 teses. Uma para nitrogênio, uma para potássio e uma para boro, né? Basicamente, o que mais responsivo é boro, né? O potássio também responde, mas é mais boro. Só que, assim, operacionalmente falando, é muito horrível fazer a aplicação via axila, entendeu? A gente faz só em planta nova mesmo, não faz outra coisa, não. E o pessoal, às vezes, usa
usa bastante quando a planta está muito travada. Travou, O pessoal, junto com a de cacho, né, coloca lá. travou para vocês também? Travou um pouquinho. Sim, Jamison? travou? Travou, teria que Pronto, repetir? tô aqui. Travou. Voltou? Não, agora voltou. Voltou. Pronto. O pessoal às vezes usa muito produto no cacho, assim, achando que está adubando bem, mas só que, como eu estou falando, o que interessa para a gente é a casa de fluorescência negativa, né? Entendeu? Que se não chegar nutriente nela ali, ela sai com pouca flor feminina ou sai sem tubo polínico e aborta, entendeu? Tem abortamento. E também o grão de pólen não forma legal, né? Perfeito. Ana, queria complementar alguma coisa? Eu vi que você... Quero, mas só que tem tantas perguntas no chat, é melhor você fazer as perguntas, que depois eu converso mais a questão mesmo de aspecto econômico da cultura. Mas Pronto. vamos ver o que tem no chat, que tem muita coisa lá. Pergunta tem bastante, mas parabenizações tem muito mais. Então, tem muitas pessoas aqui parabenizando a palestra, Jamison. Acho que fica muito nítido isso, não pelos comentários. Depois a gente até pode mandar esses comentários para você. O Guilherme pergunta aqui se há algum protetor solar para o coqueiro. Você estava comentando sobre estresse aí oxidativo. Magnésio. Magnésio. Não, eu nunca vi ninguém usar, não, tá? Igual o pessoal faz com manga, né? Passar aquele cal lá, um pouco, ninguém faz isso, não. Até porque é alto demais, né? Como o cara vai fazer? Ah, não, quando é a hora alta, não vai não. O problema é operacional. Cadê o protetor solar de Marcos Kleber? Para testar aí, ó, o coqueiro. Ó, já estava pensando nisso agora. Eduardo já arranjou a solução aí, ó, via drone. É uma opção. O Hugo Pereira também questionou. Você usa produtos com extrato de algas em algum momento no manejo do coqueiro para amenizar estresse? Em algum Sim, é ideal usar sempre a partir do segundo semestre, né? Para ajudar a planta a acumular reserva, entendeu? É muito legal usar isso aí, para mitigar estresse, né? Porque o coco, ele tá numa situação complicada, porque ele fica sempre em solo ruim, entendeu? O pior solo ruim que imaginar, o pessoal tá com o coqueiro, né? Então, assim, se você não adubar valendo, assim, corretamente, ele não tem defesa nenhuma, porque não tem nada para puxar do solo, né? Não tem nada. Por exemplo, a maior parte das áreas que eu dou consultoria, o teor de argila do solo não chega a 8% nem apanhando muito, sabe? Dá 9%, entendeu? Então, assim, é um solo muito ruim que a gente tem que tentar, de todo jeito, estimular, né? A aplicação de extrato de alga, de ácido úmico fúlvico, entendeu? Isso aí tem que ser utilizado para otimizar, né? O processo de manejo na área. Perfeito. Ainda o Guilherme, ele questiona qual seria o sistema de irrigação mais indicado para a cultura. O mais indicado, o mais utilizado no Brasil é a microaspersão, né? Gotejo, acho que a Embrapa tem um teste com gotejo. Mas o mais usual em 99% das áreas é microaspersão, com 2 aspersores por planta. 2 emissores, 2 micro. Pronto, perfeito. O Alisson pergunta, né? Boro e cobre o boro e o cobre via cauda de pulverização? Alisson, eu não trabalho com aplicação de micronutrientes no cacho, entendeu? Sempre via solo. Tudo raiz. Eu já fiz um de teste e, assim, em termos de produtividade, não, para mim não é viável, não. Para mim, deixa no solo mesmo. Até porque cobre é muito caro, né? E é muito difícil, assim, tem muita área no Brasil que tem deficiência de cobre. Mas eu não. E também é ácido pra caramba. Se não corrigir o pH da cauda, pode ser que queime também alguma coisa, né? Mas eu não uso, não. Não uso nada via cauda de pulverização, não. Só uso mesmo acaricida e fungicida, né? E alguma coisa que se for de bioestimulante, mas nutriente não. A resposta é muito ruim, porque se você fizer análise foliar das folhas mais novas, o teor não muda nada. Perfeito, Jamerson. E aí o João faz uma pergunta aqui que é extremamente interessante. Geralmente o pessoal sempre costuma questionar isso, de forma indireta. Ele pergunta, Ana, quer contribuir com essa resposta anterior? Se for, já passo logo a fala, que aí se ela contribui, eu falto as perguntas. Eu ia dar acesso para uma pessoa aqui e caiu. Não, eu dei acesso. Acesso. Tá. Não, na verdade, eu ia falar, tem a ver com a pergunta anterior. Veja só, eu ainda estou bem interessada em estudar mais de perto essa anatomia, essa histologia da raiz,
tendo em vista que a atuação das membranas deve ser muito, mas muito decisiva mesmo nessa a movimentação de água e minerais. Porém, tem toda essa preocupação com manter a integridade desses tecidos, do risco de fitotoxidez, de nutrir a planta e com o menor dano possível ao sistema radicular, por várias razões, inclusive fitossanitárias, né, ou fitotóxicas também. Mas, em relação à matéria orgânica, o que é que você tem a nos dizer? O que a gente, quando trabalha matéria orgânica, o que a gente vê logo é emissão de radicelas, muitas raízes novas, efetivamente absorventes. No caso do coqueiro, a gente não vai ter essa visão tão objetiva assim. Como é que a gente lida com isso? A gente vê, quando aplica esterco, a gente vê uma biomassa radicular de raiz terciária e quaternária muito grande, muito rápido, entendeu? A planta responde muito rápido, sabe? Rápido e bom. E o pessoal tem usado bastante também casca do coco triturado, sabe? É uma fonte de potássio e matéria orgânica para aportar na área, sabe? E também questão de... Tem vários benefícios, né? Questão de retenção de água, né? Redução da temperatura do solo, aí tem a questão de redução da população de erva daninha também, entendeu? A curto prazo, você não tem muito benefício não, mas quando você pensa a longo prazo, é só dar ele, sabe? É um negócio muito bom. Interessante. E subproduto é o que não falta, né? Resíduo, aliás. O coco se aproveita tudo. Verdade. O João, ele questiona aqui, né, se o déficit de algum nutriente influencia na qualidade da água do fruto. Sim, como eu falei, né? Fósforo, boro, magnésio, potássio. Basicamente esses 4 nutrientes aí, né? E manganês também, se for coco seco, manganês influencia, porque atua na biossíntese de lipídio, né? Manganês, entendeu? Isso influencia diretamente o teor de óleo no fruto, tá? Perfeito. Então, você já puxa um pouco para o aspecto comercial, né, Jamison? Então, veja só, nos anos 2000, foi quando eu cheguei logo aqui, e a gente notava um incentivo forte mesmo à interiorização da cultura do coco, tanto que muitas áreas foram implantadas aqui, expandiram, depois a turma saiu erradicando e entrava com outras culturas, mas a gente sempre nota meio que um efeito gangorra, né? Aumentam as áreas, daqui a pouco, na época da Copa do Mundo, quando não me lembro mais de que ano foi mesmo, o pessoal já se preparou para a Copa plantando coco. Depois isso diminuiu bastante. Mas a gente sabe que o mercado de água de coco é um mercado que, às vezes, ele pode não pagar tão bem, mas é um mercado que nunca deixou de existir. O consumo interno, imagino eu, que ainda é muito alto, principalmente aqui no Nordeste, no verão. A indústria gosta muito do coco, seja para cosmético, para culinária, talvez até para outras indústrias também de interesse químico. Então, como você falou, a gente aproveita tudo, né? A casca do coco, as fibras do estipe, enfim. E por que a economia em torno da cultura ainda é tão difícil da gente compreender? Qual é a vocação de cada região para produzir determinado produto? Professor, assim, esse aspecto econômico tem muito a ver com incentivo fiscal, governamental e política, né, também. Porque, assim, era permitido importar muito concentrado da Ásia, de água de coco, entendeu? E isso acabava o mercado de água de coco, né? E também de coco ralado, entendeu? Então, assim, isso aí, por muitos anos, ficou ruim para quem produzia coco, sabe? Porque você competir com a Ásia não tem condições. Eu fui lá, fiquei um tempo lá, eu vi como é. Não dá para competir com a Ásia. Eu sou aqui do Ceará, não sei se a senhora conhece Carnaúba. Conhece o Palmeiras, né? Coqueiro na Ásia é igual Carnaúba aqui no Ceará, entendeu? É como se fosse tiririca, burra no mato, entendeu? Assim, no campo, né? Então, assim, e é uma área de coco muito grande, não dá para competir com o padrão de mão de obra e tal, essas coisas tudinho, né? Aí o que acontece? Atualmente, foi regulamentada uma lei, né? Começou a valer a partir desse ano, para coco verde, né? E definiram o padrão de qualidade de água de coco, entendeu? E a partir desse ano agora, tanto que o preço médio subiu muito, o preço médio da água de coco por decorrência disso, né? E agora está sendo exigido das indústrias, né? Ter nas embalagens especificando se é água de coco integral, se é padronizado, se é reconstituído, entendeu? Então, assim, isso ajuda muito o mercado do coco verde, né?
E o coco seco, professor, ainda tem importação, sabe? Mas assim, como é que eu posso lhe falar? A importação está afetando muito no mercado? Afetou bastante, mas hoje em dia não está tanto não, entendeu? Hoje em dia está sendo muito questão de clima. O clima afeta muito o coco no Brasil, tá? Choveu no Sudeste, fez frio no Sudeste, o preço do coco vai para baixo. Os principais consumidores são Rio de Janeiro, né? Certo? Rio de Janeiro, São Paulo e o Centro-Oeste, né? É o que manda no mercado do coco hoje, né? E sempre o coco vai ter o preço alto no verão, entendeu? No verão lá do Sudeste. Que é dezembro, janeiro e fevereiro, entendeu? É quando o pessoal que tem coco ganha dinheiro. Bahia e Sergipe, coco faz parte da nossa feira semanal. É bom. Porque a gente consome muito coco. Leite de coco, coco ralado. É um consumo alto e é tudo delicioso. E agora o cosmético, né? A indústria de cosmético está muito forte na questão do óleo de coco. A culinária mais alternativa também, fala bastante do óleo de coco. Então, a gente enxerga mesmo um potencial muito grande, que isso, pelo menos é o que a gente espera, venha a movimentar as pesquisas, porque tem muita coisa que você colocou aí que a gente percebe a sua inquietação enquanto consultor, na busca de informações que mostrem mais essas explicações de caráter fisiológico, bioquímico da cultura, para poder utilizar melhor as ferramentas de manejo. Perfeito. Perfeito. Bem, professor. Porque eu sou muito novo, eu até falo, pessoal, eu sou muito novo, sabe? Eu tenho 27 anos só. E assim, eu tive que estudar muito e me ter algum respeito, entendeu? Porque o pessoal associa muito a idade à experiência, né? Como de um modo geral, né? Só que não se vem assim não, né? Pode ter 100 anos, não estudou, não é assim também não, né? Eu tive que estudar muito, né? Para ter algum respeito, assim, nesse meio, entendeu? E a gente, de fato, fica assim, bastante feliz com o que você nos trouxe, não foi apenas o saber da literatura. Você trouxe uma série de informações da sua experiência de campo, do seu dia a dia com a cultura, coisas que, como você bem disse no início, a gente não vai encontrar nos livros, né? Acho que valeu muito a pena esperar por essa noite, né, Jonathan? Com certeza, professora. Eu estava só desmarcando a live, professora, que é muita viagem, sabe? Porque eu viajo bastante. Eu sei. Mas quando você vier a Petrolina, nos avise que a gente quer lhe conhecer e, quem sabe, até começar a contribuir com algum estudo mesmo nessa parte da área foliar, da parte bioquímica, enfim, vamos ver. Ana, vou só repassar as últimas perguntas aqui. Tá, eu já vou, inclusive, encerrar minha fala, ficar aqui quietinha escutando. Pronto. Que também já está quase 9, né? Isso, eu vou fazer as últimas perguntas, porque já conclui. O Wildenberg Pereira pergunta, né? O coqueiro pode ser consociado com pastagens? E se tem conhecimento da integração lavoura-pecuária? Wildenberg pode ser consociado com tudo, né? Mas economicamente viável, eu não, assim, para ganhar dinheiro, nunca vi não, sabe? Nunca vi não. Mas assim, o pessoal consocia coqueiro com milho, macaxeira, cacau, com muita coisa. Mas assim, para ganhar dinheiro... o que tem deixado dinheiro agora é cacau. O pessoal consorcia bastante com cacau, mas outras culturas eu não vejo não, assim, sabe? Assim, do ponto de vista como consultor, tanto que eu estou rodando, vendo no Brasil, né? Nunca vi ninguém, tipo assim, um case de sucesso com isso, entendeu? Mas tem, com certeza deve ter isso aí. Não tem como não ter, não. Perfeito. O Benedito, ele corrigiu a pergunta dele que tinha falado anteriormente sobre catéter. Ele colocou aqui: via catéter não é o meio usado para aplicar acaricida? Exemplo, o Vertimec. É utilizado também, tá? Só que esse modo de aplicação não existe no Brasil, né? Aí não existe no Brasil essa modalidade de aplicação de injeção, né, em produto direto no chip, né? Existe na Espanha, tá? É um dos poucos países que existe essa modalidade de aplicação. Mas isso aí pode ser que daqui a um tempo a gente consiga aprovar aqui. A gente está trabalhando umas coisas para ver se consegue isso, entendeu? Porque essa modalidade de aplicação, o mapa hoje não regulamenta, sabe? É muito usado em coqueiro, não vou mentir, que é muito usado, mas assim, a caráter de legislação não é permitido. Jonathan, só uma última intervenção ainda dentro dessa linha. Eu tenho observado que a gente não encontra muita coisa com registro para coqueiro. E aí eu acho um pouco Isso é um problema grave, professora. E é grave demais. Isso aí está acabando um bocado de fazenda no Brasil, entendeu? Porque é muito complicado. Só tem um herbicida para coqueiro hoje registrado. Para mosca branca só tem um produto, entendeu? E não vai fazer o quê?
Apareceu lá e fazer o quê? Pois Deixar a roça é. do cara se acabar? Não vai, né? Para doença, tem produto registrado, mas não controla, entendeu? Não, é muita Existe coisa aí uma que Câmara Setorial ou uma forte tem, já associação? tem a associação, tem a Prococo, né? Inclusive eu sou o diretor técnico da Prococo. A gente tá se movimentando nisso aí, né? Já tá bem à frente, né? Pode ser que saia uma coisa boa logo, logo aí. Ah, que bom, que bom. Ótimo, isso é Perfeito. uma boa notícia. Com certeza. O Renato Mendes, ele pergunta aqui. A importação de CWC impacta na comercialização de coco no Brasil? Sim, isso eu já respondi. Impactava bastante, né? Que CWC é Coconut Water Concentrate, né? Que é concentrado de água de coco, entendeu? Eu já respondi, até ele colocou aqui embaixo, já foi respondido. Mas como eu Ok. falei, impactava muito, né? Isso aí no mercado a nível nacional e agora é tanto que, como eu falei, regulamentou a questão de lei e tal e melhorou bastante para quem produz coco para água, né? É tanto que o preço médio, se você for olhar, é o melhor dos últimos anos aí. O Mariana questiona aqui, né? Após a colheita, qual o tempo mínimo necessário para manter a qualidade, em termos de sabor? Mariana, aí depende da tecnologia que você vai usar, entendeu? Na Ásia, teve produtor que eu conheci também genética, certo? Isso é a genética que influencia. Na Ásia tem uma genética de coco chamada coco aromático, tá? Ele é um coco com brix muito alto, é até enjoativa a água. O pessoal que exporta me falou lá que até 60 dias consegue, né? Tem tratamento térmico, as outras coisas, né? Mas assim, vou botar assim para a nível de Brasil, 30, 40 dias, entendeu? Até 45 dias eu acho que o pessoal consegue usando cera de carnaval dos tratamentos aí, refrigeração, temperatura e tal. E Sim, aí a assim, gente o tem que. sabor vai afetar, porque assim, embora o coco é um fruto não climatérico, né? Mas só que a água dele, ele fica tendo reação, entendeu? Quando você tira da planta, né? É tanto que às vezes você vê o albume sólido aumentar um pouquinho de nada só. Não tem Ai, é tão bom que mas ele não é um fruto climatérico, né? Como é uma sei. manga, outra coisa assim, entendeu? É uma Não, delícia aquele albumenzinho, a carninha do é. coco. Mas uma coisa que isso a gente tem que, não sei se você falou aí na Câmara Setorial, nessa associação de coco, de produtores, né, a Prococo, vocês já andaram fazendo algum estudo, alguma investigação em relação ao crescimento da agroindústria do coco em relação à área de produção? Porque eu vejo que a agroindústria é uma grande aliada da produção de coco. Eu cheguei a ver em alguns países mesmo que a gente encontrava muito leite de coco em latinha, vindo da Ásia. Se não me engano, era da Tailândia. Não estou lembrada direito de onde é que era. Mas eu confesso que eu era tão preconceituosa quando eu olhava aquela latinha de leite de coco. Mas sabe como é? Baiano, louco para comer comida Se a baiana. senhora fosse lá, a senhora nem comia. E onde Eu vi. eu tinha que dizer, meu Deus, eu tenho que achar leite de coco. O sabor não era aquele sabor cheio de conservante, não. Era um sabor razoável, bem agradável. Na falta era o que tinha. Eu confesso que eu fui por ali. Mas eu fiquei, puxa, leite de coco em latinha, velho. A gente é acostumado a extrair leite de coco in natura e tal. Mas, enfim, eu penso que a agroindústria é um grande aliado que pode ajudar muito a movimentar a cultura do coqueiro. Professora, e hoje tem regiões do Brasil que sem indústria não tava de pé mais não, sabe? O exemplo mais simples que eu posso lhe dar é lá no Espírito Santo, que a PepsiCo fechou lá a unidade, e o pessoal lá se ferrou muito com o preço de coco, entendeu? Por falta da indústria, entendeu? E Sei. a oferta de coco na região subiu muito e não conseguiu suprir, né? Entendeu? O mercado não deu conta daquele excesso de fruto no mercado, muita gente saiu da cultura ou desprezou a cultura, né? A indústria, o produtor de água de coco principalmente, é um muito, tipo assim, depende bastante, sabe, da indústria, porque ela recebe tudo, entendeu? Não tem Sei. seleção, que vier, ela vai, entendeu? Se o Renato quiser dar uma opinião, Renato Mendes, ele trabalhou em algumas indústrias já na carreira dele, se ele quiser, ele pode falar disso até melhor que eu. Essa Por parte favor, industrial. Renato, fica à vontade. Se ele quiser falar, senão, Renato, fica sossegado, não tô forçando nada não, viu? Renato, se não quiser, colocar uma mensagem aí no chat, pelo menos essa noção. Ok? Jamison, como já são 9 horas, a gente nem vai. Ele está sem microfone. Eu nem vou adiantar, nem vou adiar muito. Eu tenho uma pergunta aqui do Marinô, passa ela, a gente conclui. Que é: para a produção de coco, há alguma diferença no manejo quando é destinado ao mesocarpo
o coco em si, né, e a água de coco? Sim, o manejo é totalmente diferente de várias coisas, né? O básico é igual, mas, por exemplo, questão nutricional é totalmente diferente. Manejo para coco seco, para coco verde. A gente está comercializando um fruto que não está maduro, um fruto que está virando semente já, entendeu? Então, assim, a questão nutricional é totalmente diferente, né? E manejo da fazenda também, muita coisa é diferente. Por exemplo, o coco seco, você descasca na fazenda e manda para a indústria. O coco verde, você manda o coco com casca e tudo na indústria, ele extrai a água, entendeu? É muito diferente uma coisa do outro, tá? É muito longe. A questão nutricional, ela varia até entre as variedades de coco, sabe? Tem cruzamento, que é mais exigente numa coisa, mais receptivo a uma praga. Isso aí varia bastante. Perfeito. E só para encerrar, um comentário que eu achei muito interessante, que foi o do Vitor. Ele coloca aqui, tem uma água de coco feita liquidificando a casca com a água, pois a casca verde tem elevado teor de minerais, assemelhando-se à água de coco utilizada no Brasil. Achei muito interessante esse comentário. Não sei se Isso é bacana. Uhum. Já tinha visto isso, achei interessante. Okay? Então, Jamerson, quero agradecer novamente você por participar aqui do GISP, né? Como a Ana mesmo falou, desde o ano passado a gente já queria falar de coco aqui no GISP, já tinha essa demanda, a gente já tinha inúmeros pedidos, e aí quando fala de coco, inúmeros temas surgiam, né? De nutrição de coco, nutrifisiologia do coco, ecofisiologia do coco, fitopatologia, até fitopatologia, que não era foco do nosso grupo, o pessoal pedia para falar. Então, assim, tinha muita coisa que o pessoal pedia e a gente estava muito... tinha esse desejo muito grande, esse anseio muito grande de falar de coco. Então, a gente agradece, né, a sua participação, a gente parabeniza a sua apresentação, eu gosto de ressaltar uma coisa que eu percebi na sua apresentação, achei muito interessante. A gente que, no caso, a gente GISP, faz pesquisa aplicada muito voltada mais à área de viticultura, cebola também, de vez em quando, tomate, né? A gente gosta de ter essa aproximação com o campo. Eu acho que na sua apresentação, acho que foi esse ponto que foi extremamente colocado. Você já consegue trazer essa visão, né, da fisiologia do coqueiro, de possibilidades de pesquisa, né, para quem queira fazer pesquisa aplicada para o coqueiro. Eu acho que é muito interessante e muito importante, porque você já consegue trazer esse viés, esse olhar diferente, né, quanto ao manejo do coqueiro e como é que a planta vem respondendo isso. Então, parabéns novamente a você, eu agradeço a sua participação, né, e a gente do GIS se coloca prontamente disponibilizado para você. Então, quando vier aqui em Petrolina, avise. Eu estava aí semana passada, estava aí tem uns 3 semanas, eu estava por aí. Pois quando vier de novo, a gente vai... Aí eu aviso aí. A gente combina para tomar um café com você, tomar água de coco. Água de coco, Ana. Isso que você falou, essa questão da apresentação, né? Estava falando agora aí, que não é só o consultor de uva e manga que fala de carboidrato, né? Também a gente tem que falar um pouco. Né? Verdade. Um pouco, né? Perfeito. Na verdade, é preciso falar do significado prático da fotossíntese, né? O que é que vai resultar. Então, Gemerson, eu quero não só agradecer a você, mas também lhe parabenizar, como tantos já fizeram aqui, porque a palestra foi excelente, muito didática, muito esclarecedora. Quem não entende de coqueiro aprendeu muito hoje. Quem já tem conhecimento na cultura melhorou com toda certeza aquilo que sabe. Anotei muitas coisas aqui, por sinal, para pensar junto com os meninos e quem sabe até lhe consultar também em outros momentos. E quero dizer que celebramos o Dia do Engenheiro Agrônomo no dia terça-feira passada. Ontem nós tivemos no evento da Iara também comemorando o Dia do Agrônomo, eu e Elson. Então, eu aproveito a noite de hoje para parabenizar todos os engenheiros agrônomos, mulheres, homens, engenheiras e engenheiros, e também aos produtores que também acolhem o nosso serviço, né? Confia a sua produção, a sua rentabilidade, o seu trabalho a nós, engenheiros agrônomos. Então, para parabenizar e saudar a todos, com toda a nossa reverência, todo o nosso respeito, eu faço essa homenagem na pessoa de Jamerson Moura, que hoje atuou como especialista da nossa noite de estudos. Muito obrigada, Jamerson. Obrigado pelo convite, pessoal. Pode contar comigo, viu? Estamos aqui. Obrigada. Agradecemos. Boa noite. Silencio meu microfone e pode encerrar a gravação. Eu encerro hoje? A senhora já está no... Já. Estou na minha área normal.
É uma opção. Eu ia até abrir o cronograma aqui para poder já falar do encontro da semana que vem. Ah, por favor, fala então. Só Depois a gente encerra a gravação. É melhor, fica mais fácil. Peraí. Não, mas se no caso, acho que não influencia na gravação. Se quiser parar a gravação. Não, mas é porque o povo vai escutar, menino. É que como isso aqui vai para o YouTube, geralmente quem assiste no YouTube já está Ah, ligado. Quando tá assiste bom. no YouTube já passou, já tipo. Tá Porque geralmente bom. a pessoa gosta de fazer muito o quê? Revisitar o encontro. Eu percebo muito assim, por exemplo, o encontro é hoje, aí gostou muito. Aí daqui, por exemplo, 2 meses, o pessoal sente saudade de estudar coco com Jamerson e vai lá no YouTube estudar novamente. Eu geralmente faz isso. Então já vai ter passado a semana. Por isso que eu acho. Ah, então tá. Então vou encerrar. Pode encerrar, viu? Eu vou tentar abrir aqui. Se ajudar, né? Porque tá meio complicado.